falar assim, presta muita atenção, você vai ter que correr, você vai ter que fazer isso, seu urso. Então foi um momento muito de pânico e um momento assim que parece que o tempo virou a eternidade. Eu tenho traumas, eu não durmo em lugares que tem urso. Vendi tudo. Aí quando o dinheiro tava acabando, eu falei assim, e agora, o que eu vou fazer? Muito bem, já estamos no ar com o nosso podcast, o nosso Walk Talk de toda semana aqui no nosso canal Vandrei Pereira e nas nossas redes sociais. É tudo Vandrei Pereira lá no Instagram, em qualquer lugar. Seja muito bem-vindo. Você sabe que o nosso canal é dedicado à mudança de vida, né? Mudança de vida, mudança de carreira, mudança de planos, transição, mudança de rota. Você que está cansado de fazer a mesma coisa. Eu mais ou menos uns 10 anos atrás fiz essa mudança, decidi completamente mudar a minha vida, parei de trabalhar com aquilo que eu fazia e pedi as contas, fui embora, mudei de país, mudei de função, enfim, vocês sabem disso, vocês que me acompanham já conhecem isso, e hoje, mais uma vez, a gente tem um vídeo que pode mudar aí realmente a sua vida, ou pelo menos a gente tenta. O nosso canal é dedicado a isso, a pessoas que estão cansadas e sabem que tem potencial para aquilo que elas gostariam de fazer, fazer algo diferente, mas sempre falta coragem, falta atitude, falta dinheiro, né? Planejamento, mais do que dinheiro, falta planejamento e vontade realmente de mudar, que é o mais importante. E hoje, para a gente falar de uma forma muito lúdica, eu diria assim, que é uma coisa muito impressionante o que essa menina fez. Eu já vou colocar uma imagem dela aqui no ar. A gente tem a Larissa Cantarelli. A Larissa é uma menina que decidiu viajar o mundo e ela decidiu dar uma volta de bicicleta e já faz 5 anos que ela está fazendo isso. Então é muito impressionante o que essa menina já conquistou e ela vai dividir essa experiência com a gente hoje aqui. Para você que tem as suas desculpas aí, de que você não consegue mudar de vida, de que você não consegue viajar, você não consegue planejar, sair da mesmice, pega o seu carro, sua bicicleta, quem sabe. Dá só uma olhada numa abertura que ela fez pra gente aqui. Olha só, pessoal. Aqui é a Larissa, e há 5 anos estou viajando o mundo de bicicleta. Nesse momento eu estou na Tailândia, pedalando, e agora eu estou num camping, descansando. E eu estou muito ansiosa para falar um pouco da minha história com vocês. Então, um grande abraço e nos vemos em breve. Muito bem, a Larissa, na verdade, já está aqui com a gente. Eu vou tirar aqui o videozinho dela e vou colocar ela ao vivo, direto da Tailândia. Onde agora é o outro lado do mundo. A Larissa está lá à noite, né, nesse finalzinho de noite. Larissa, muito obrigado pela gentileza de você aceitar esse convite. Seja muito bem-vinda, viu? Muito bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é meu de estar aqui compartilhando essa mudança de planos, né? A gente vai falar hoje um pouquinho sobre coragem, sobre muita coragem, muitos percursos aí a caminhos, e eu tô muito feliz de compartilhar essa história com vocês, e obrigada por ter me chamado de menina, porque eu já me sinto uma senhora de tudo isso, desse meio tempo aí que já foi tantas as coisas, já me sinto uma senhora, mas continuo uma alma de menina. Obrigada pelo elogio. Imagina, qual é? Ó, eu não falei sua idade aqui, vou deixar você falar, mas você é uma menina, muito jovem. Sou uma menina. Você tá com quantos anos? Eu tô com 31. Ainda sou menina. Você é uma linda jovem, corajosa, ousada, né? E que vai dividir essa lição com a gente hoje. Dá para ouvir daqui, Larissa, os grilos aí. Que legal. Dá para ouvir daqui. Então, assim, você está com um áudio muito bom. Eu queria que você localizasse um pouquinho onde você está, já dividisse com a gente o local onde você está. A gente já fez essa abertura que você mandou previamente para a gente. Você está aí na Tailândia, mas você está, nesse momento, você está onde aí? Que horas são? Divide isso com a gente. Tudo bem. Nesse momento são 21h24, às 9h24 aqui da noite. Eu tô num camping,
é num camping diferente, não é o mesmo camping que eu fiz o vídeo para vocês mais cedo. Eu dei umas pedaladas e eu tô em direção ao sul. Agora vocês vão me perdoar, porque essa localidade que eu tô aqui, eu não sei o nome direito, porque os nomes aqui é um pouquinho difícil a pronúncia, e eu não vou me arriscar a falar a pronúncia, e nem me lembro como que é o nome dessa região, mas eu tô indo em direção ao sul da Tailândia, e eu vou para uma cidade eu vou para uma ilha, chama Koh Tao. Koh Tao. Eu vou para essa ilha, Koh Tao. E aí, meu destino para chegar no lugar para me pegar o ferry, o barco, né? Faltam só uns 160 quilômetros, mais ou menos. E aí eu De vou onde chegando você, nessa de onde cidade, você tá? de onde eu tô. Sim, Hum. mais ou menos 160 quilômetros de onde que eu tô para chegar no lugar para me poder pegar o ferry, né, o barco e ir para essa ilha, chama Koh Tao. É uma das ilhas turísticas bonitas aqui da Tailândia. A Tailândia ela é reconhecida muito pelas ilhas, pelos templos, né, que a religião é budista. E eu estou fazendo esse percurso aqui por enquanto e aproveitando o presente. Nossa, que legal. E você tá dentro da tua barraca, queria que você localizasse aí. Você tá dentro você tá num camping, num espaço aí onde você conseguiu Sim. uma internet, porque tem tudo isso, né? Tem toda uma É, preparação, né? eu, Até pra gente fazer essa sim, chamada aqui de vídeo, tem uma preparação. eu tava num momento, até no momento eu tava na minha barraca, só que a minha barraca tava bem pertinho do mar, e eu acho que minha conexão de internet, a conexão de internet aqui na Tailândia é uma das melhores, né? Tem em todos os lugares a internet é rápida, mas eu acho que pela interferência ali que eu tava próximo do mar, minha internet não tava muito boa e eu corri aqui perto da recepção. Então tô meio que improvisada, sentada numa cadeirinha, tem uma lanterna aqui do meu lado para dar uma luz. E eu tô aqui na minha frente, não sei se eu consigo mostrar para vocês, porque tá à noite, mas eu consigo ver outras barracas, tem pessoas passando aqui perto de mim para ir ao banheiro, que é logo perto daqui, então Você eu tô consegue, aqui tá você escuro. consegue girar a tua câmera, não? Ou tá Vamos fixo? tentar, olha, eu Com consigo, todo o cuidado tô do fazendo mundo? tudo no celular. Não, acho que não vai ver. Aham. Ah, não, tá bem escuro, Não dá mas para ver. bacana. Aham. Mas você tá monitorando o povo aí, passando para ir no banheiro. É, tô monitorando o pessoal aqui e E a tua provavelmente luz que eles. você tá usando é o quê? Olha aqui, aí vocês vão ver, é uma lanterna, na Ah, verdade. olha só. É uma lanterna que vai me ajudar aqui a dar uma luz. Né? Aqui atrás de mim é uma recepção. Ali tem uma luz, né? Uhum. E aqui é uma recepção. E aí que eu tô do ladinho, para não ficar lá dentro da recepção. Eu tô aqui do lado de fora. O clima aqui hoje, aqui eu acho que tá menos de 30 graus. Tá 26 talvez, 25. Tá úmido, bastante úmido, aqui na Tailândia tá úmido, e eu tô pegando também um período de chuva, mas é chuva e úmido e quente. Então pode ser que essa noite chove, ontem choveu no outro campo que eu tava, e pode ser que eu fiquei sabendo agora em outubro, talvez novembro, vai ter um período mais de chuva no sul. Eu também peguei um pouco de chuva no norte. Mas tá, eu realmente vim para cá para fugir do frio do inverno da Europa. Então, para mim, essa temperatura tá perfeita. Então, vamos até mostrar aqui, ó. A gente É, vai falar exatamente sobre essa preparação, porque você deve estar se perguntando aí, mas como é que ela leva tudo numa bicicleta, né? Então ela tá com a barraca dela lá no camping, e eu vou passar umas fotos sim. aqui só para mostrar um pouquinho para as pessoas, Larissa, de como é que é a sua mobilidade, como é que você circula aí com tudo na sua bike, olha só. Esse lugar aqui é onde, Larissa? Esse lugar foi a primeira vez, a segunda vez, na verdade, que eu tava pedalando na neve, que eu tava tendo experiência de estar num lugar nevando, até então eu não tinha. Foi em 2020 e foi na Deve ser Turquia. difícil, né? Deve ser difícil pedalar na Foi, neve. foi, foi desafio, viu? Não, não faço isso de novo. Mas foi em 2020 na Turquia, era uma das montanhas da Turquia. E aí eu
Aí eu tô com a minha bicicleta, essa bike é a mesma, essas bags, né? Só mudou a cor, mas aí deve que eu tô aí 50 quilos, mais ou menos. Essa é uma das minhas bolsas, né? Que eu chamo de bag, e aí vai ter esse verde aí é a minha tenda, o vermelho é o meu saco de dormir para temperaturas mais baixas. Esse cinza com amarelo é o meu colchão, que é um colchão de ar que você enche na boca mesmo, sem fazer muito esforço. E aí eu acho que eu tinha esse travesseirinho aí rosa, que era ótimo para conforto. Aí eu tenho também um Thermoline, que é tipo um lençolzinho também para aguentar a temperatura. E esse outro deve ser que era uma jaqueta, alguma coisa assim. Geralmente, essa é minha casa. Isso é minha então, casa. aqui nessa foto, é isso que eu quero te perguntar. Tudo que você leva na viagem está aqui nessa foto. Tá. Nossa. Digamos que essa Sua foto aí casa. representa a minha casa. Isso é a minha casa. Que é a barraca, o saco de dormir, né? O colchão, o travesseirinho. Isso é o que eu levo. Minha Meu Deus casa. do céu. Gente, só para vocês refletirem, tá? Quanto que a gente precisa para viver. Agora eu mudei o esquema. Agora que eu tô aqui na Tailândia, eu tô com uma barraca, eu tô com uma cadeira que ela é retrátil, né? Bem leve. E eu não tô com meu saco de dormir para temperaturas baixas, eu tô só com o meu Thermoline, que já é o suficiente, e tô com uma rede, né? Então eu tenho a rede, a barraca, a minha cadeirinha que eu abro assim ela e é um conforto, não é tão pesada, e a rede que às vezes também quando ou tá muito calor ou eu quero descansar, eu coloco a rede e descanso, né? É um conforto. E tem um travesseirinho agora menor, que ele é compacto, que você também, ele é de ar, então ele é bem confortável. Então, a minha casa, ela foi adaptando e mudando durante o percurso, os planos também, né? Tudo varia. Eu fico pensando que você sempre, quando quer adquirir alguma coisa nova, porque a gente que mora numa casa normal, né, todo mundo que mora numa casa normal, a gente fica se enchendo de entulho, né, de coisas, né? Toda hora você fala, isso aqui tô precisando, né? Na verdade, você não tá precisando de nada, você não tá precisando de mais nada, sei. dificilmente tá precisando de alguma coisa. Porque você já tem tudo, você já vive, né? Mas todo dia é uma coisinha, entendeu? E aqui nos Estados Unidos, mais ainda, eu acho, do que no Brasil, em outros países, aqui, os americanos, eles têm muita facilidade de compra e muita coisinha para comprar, né? Então eles enchem as garagens, entendeu? A garagem que serviria para o carro, quando eu falo que o meu carro fica no lado de fora da garagem, as pessoas não entendem por quê. Eu falo, não, porque lá na minha garagem tá cheio de coisa já, entendeu? No meu caso, eu tenho que comprar uma coisa para desfazer de outra, né? Então, para vir aqui para Tailândia, eu tive que desfazer. Eu trouxe uma jaqueta, trouxe umas coisas que eu achei que eu ia usar, eu já mandei agora para a Europa na casa de um amigo que eu não vou usar. Então, se eu compro uma calça, eu tenho que desfazer de uma calça. Se eu compro uma camiseta, eu tenho que desfazer de uma camiseta. Então, porque é uma bolsa e eu tenho que carregar isso. E o mais importante na minha viagem é aquela frase do Pequeno Príncipe, que é você se torna eternamente responsável pelas coisas que você cativa, né? Eu falo, eu torno eternamente responsável pelas coisas que eu carrego, peso. E isso vai me lembrar na subida, porque na subida, com esse peso, é muito. E essa bicicleta agora, essa foto aí, antes você mostrou uma foto da cozinha, né? Aquele é o Isso, meu kit, perdão, esse é meu kit de cozinha, claro, ele tá bem reduzido, hoje eu tô, isso foi em 2020, era um começo da minha viagem, 2020 o começo da minha viagem, eu comecei em 2019, e eu tinha tudo isso, e aí hoje eu tô mais tudo minimalista, eu só tô com uma panela e o gás, e uma faca, uma colher e uma coisa, hoje eu tô com só o essencial, só para mim uma faca, uma colher, a panela mais pequena e o gás. Consegui reduzir mais por conta do espaço também. Aí a próxima foto que vocês vão ver que agora a bicicleta está um pouco menos pesada, né? Menos cheia de coisas. E aí já muda também a cor, as minhas bags
pretas, aí da frente eu também diminui o peso, antes tinha capacidade de bolsas de litros, de 30 litros cada, então eu consegui levar muita coisa. E quanto mais você tem essas bolsas pequenas que eu comprei recentemente, eu coloco poucas coisas, então eu tenho que ser mais minimalista, porque quando você tem, como você falou, quando você tem uma garagem limpa, né, para um carro, quando você grande, aí você vai enfiando coisa, até entupir. Mas quando você tem uma coisa pequena, não tem como você enfiar, porque é tudo já reduzido, Exatamente. né? Exatamente. Então eu É um já estilo. tô tentando. Qual é o peso? Me fala qual é o peso dessa bicicleta. Você tem noção Não, assim? Você sim. vai indo e tal. Você sente o peso, né, na subida, como você falou, né? Mas qual é o que É, você carrega? então, nesse formato aí, elas. Eu, como eu voei de avião agora recentemente com a bicicleta e com as bags, ela tá em torno de 40 quilos, mais ou menos. Isso contando o peso da bicicleta. Então, a bicicleta deve estar pesando uns 14 a 15, e aí mais um pouco das bags, né? Eu tô com 4 bags e uma backpack, uma mochila atrás, uma mochila atrás é só para carregar alguns instrumentos tecnológicos, né? Carregador, laptop, essas coisas que eu preciso. Mas é mais ou menos aí, eu acho que eu tô com uns 40 quilos, espero, né? É o que eu Então desejo. você tá. Então, só para a gente ter uma ideia, é porque eu também viajo bastante aqui, mas de avião, né? Por conta do meu trabalho, eu fico brigando também comigo mesmo com relação à minha mala. Então, uma mala praticamente tem aqui 50 libras, né? Que seriam aí uns 25 quilos, mais ou menos, né? Então, e eu fico ali naquela briga, eu falo, nossa, eu vou para uma viagem de 3 dias e levo uma mala de 30 quilos praticamente, mais a minha mochila e tal, e ainda acho que tô levando, né, pouca coisa, falo, nossa, a gente não consegue carregar muita coisa porque as companhias aéreas limitam bastante e tal. E olha que eu só levo roupas, né? Eu não levo mais nada. Então, assim, claro, eu levo o equipamento, né, de gravação e tal, só um equipamento que é grande para transmissão, ele pesa ali, sei lá, uns 7, quase 10 quilos, entendeu? Então, mas assim, gente, isso é uma lição, né? É uma lição de vida, assim, e como é que você saiu pela primeira vez? Como é que era a tua bike? Como é que foi a tua primeira saída, assim? Porque você foi se Tá. adaptando ao longo desses 5 anos, né? Sim, eu vou fazer um breve resumo aqui. Essa foto aí na Turquia. Mas foi mais ou menos assim, essa é a minha segunda bicicleta, tá? Deixa eu fazer só um resumo aqui, mais ou Claro, menos, claro, claro. do tempo. Bom, 2019. Bom, eu sou de Goiânia, Goiás, e morava Pirinópolis. em Pirinópolis. Em Pirinópolis eu tinha um pequeno negócio que, que era Airbnb. Eu alugava uma casa e alugava os quartos dessa casa para Airbnb. Então, e desde criança, eu acho que eu sou uma pessoa que sempre gostei de empreender. Eu tenho a carteira assinada só 2 vezes na minha vida e era em shopping. Mas eu sempre gostei de empreender, eu sempre fui ligada às artes, eu sou formada em design de moda, e eu fazia, quando eu estudava, tudo, fazia umas roupas, umas camisetas e vendia na época, até que quando eu terminei a faculdade, em Goiânia, eu mudei para Pirinópolis, para buscar uma vida com mais qualidade, porque Pirinópolis é uma cidade turística, ali fica a cerca de 160 quilômetros de Brasília, é uma cidade que tem muito contato com a natureza e várias cachoeiras. Então eu mudei para lá e veio essa ideia de empreender, de alugar a casa e alugar os quartos da casa. Isso tudo assim, gente, não... Isso eu tinha 20 anos, mais ou menos, 20, 21. E aí eu, no processo disso tudo, eu já fui casada, já divorciei, já tive meu próprio negócio, e chegou um momento da minha vida que já estava tudo fluindo, né, tranquilo, mas eu vi tudo aquilo acontecendo, eu falei assim, nossa, mas isso foi muito, muito rápido, esse processo, né, e eu estava diante de uma situação que eu queria algo mais, parece que o que eu já tinha vivido era não tinha mais um desafio, né? Eu acho que o desafio você já ter um próprio negócio, de casar, de divorciar, é uma coisa
Aí eu pensei depois, agora o que eu faço, né? E aí, na época eu era muito ligada a movimentos de ativismo em relação à bicicleta, e eu tinha algumas pessoas que viajavam de bicicleta, mas não eram em contato com a viagem. Mas Você, um você, desses, você já assim, fazia coisas longas, assim, viagens longas? não, Você não, eu fazia assim, por diversão, né? Eu usava a bicicleta como meio de transporte e também a bicicleta como esporte. economizar, E né? eu, Como é, te dá uma eu liberdade, né? é uma atividade, né? Eu fazia a bicicleta como uma atividade. Mas aí, num desses momentos que eu tava refletindo na minha casa, eu falei assim, poxa, eu tô aqui com. Na época eu tinha 26 já. Falei assim, tô aqui com 26 anos, eu não sei ainda falar inglês. Eu tava com 24, né? Que teve uma preparação. E aí eu falei assim, nossa, eu tô aqui, eu não sei falar inglês, meu sonho é sair do Brasil, tirar minha cidadania também, que meu sobrenome é italiano, no qual eu já tenho agora. E eu olhei diante daquela casa, gente, foi assim, meio que um estralo, assim, e eu falei assim, isso não tá mais fazendo sentido para mim. E a primeira coisa que foi ligar pro meu pai, falei, olha, pai, eu acho que isso daqui, esse negócio, essa vida aqui já não faz mais sentido. E ele me deu a ideia para mim na Argentina, ir para casa da minha irmã, estudar lá, tudo mais, mas também não, parece que não. E nisso eu conversando com um amigo que tinha feito uma viagem de bicicleta e ele Posso tinha só voltado, te perguntar uma sim, coisa antes? Como é que chama o seu pai? Valdivino. O seu Valdino. Quando você falou para ele que você queria sair assim, pai, eu quero talvez sair de bicicleta, ele já vi que ele tentou levar você para um outro caminho mais seguro, assim, mas qual foi a primeira reação dele? É, foi interessante que ele queria que eu fosse estudar na Argentina, ou morasse na Argentina, que minha irmã já morava lá e estava estudando. E aí, a princípio, eu não falei para ele, nem para minha mãe chamada Marta e meu pai, o Divino, que eu ia fazer. Aí depois que eu tive esse contato com esse meu amigo, ele falou assim, Larissa, acho que tá precisando de você fazer uma viagem de bicicleta. Aí eu falei assim, uma viagem de bicicleta? Mas eu nunca fiz isso, eu acho que é muito, né? Aí eu levei isso como um desafio. Eu falei assim, nossa, mas eu acho que é isso que minha vida tá precisando, fazer uma coisa totalmente diferente do que eu tô acostumada a fazer. E pensei na bicicleta, porque eu já usava a bicicleta como meio de transporte. Quando eu falei para meus pais, olha, decidi para onde que eu vou desfazer tudo aqui da minha casa, todas as coisas dentro da casa era minha, a casa era alugada, mas eu tinha uma coisa estabilizada, coisas boas dentro da casa. Quando eu falei assim, olha, vou desfazer tudo e vou para a Europa viajar de bicicleta. Eles no início, eles não acreditaram, eles ficaram, deve ser só mais uma ideia boba, assim. Mas eles só acreditaram mesmo quando eu comprei a passagem só de ida e quando eles foram comigo para o aeroporto de Brasília despedir. E aí acho que eles falavam, eles não, eu não sabia como ia essa viagem e não tinha como eu dar muita explicação. Eu tinha um planejamento no qual eu fiz, eu ia pedalar 3 meses, eu ia pegar aquele X de dinheiro que eu tinha juntado e vendido as minhas coisas. Falei assim, eu acho que esse dinheiro eu consigo chegar até mês, até 3 meses. E eu falei assim, vai ser assim, mas eu não tinha assim, mas onde eu não tinha experiência de acampar, não sabia acampar, eu não sabia fazer viagem de bicicleta. E aí eu falei assim, eu vou ver como vai ser, não eu já tenho, e a passagem já está comprada, e aí eu fui pesquisando também, né, eu começo a dizer que cada sonho e ação e projeto realizado, ele já acontece quando você já está pensando. Então, a viagem já estava acontecendo quando eu estava lá no Brasil, quando eu tive essa ideia, quando eu pus no papel e falei assim, vou, e foi acontecendo, né? A viagem não é agora, a viagem ela acontece quando dá aquele primeiro pensamento, já está acontecendo, já tá para acontecer. E aí eu Começa fui a e concretizar, né? Parece que ela começa igual um quebra-cabeça, né? Ela começa assim, umas pecinhas, né? Algumas coisinhas começam a se juntar na nossa mente, né? Ela começa realmente a acontecer, né? E aí, E isso em qualquer tipo de negócio, né? De plano, de coisa na sua vida, você primeiro precisa realizar no pensamento, né? E aí eu fui pesquisando algumas coisas na internet, e aí quando eu peguei e fui para Portugal, levei minha primeira bicicleta, eu levei do Brasil para Portugal, levei algumas coisas que eu tinha para Portugal, fui pesquisando. E aí a sorte que eu cheguei em Portugal, eu encontrei um brasileiro, o Bernard, já estava viajando de bicicleta, e um casal de franceses, e eles me convidaram para pedalar o norte de Portugal.
E aí, no primeiro mês, eu pedalei com eles, peguei toda a experiência que eu precisava, porque eles só acampavam, eles sempre economizavam a questão financeira com a comida, com o lugar ali e tal. Então, aí esse Isso. start me fez ver, é assim que É funciona. assim que funciona. Vou só fazer um break Sim. aqui, porque o pessoal já deve estar assim, eu quero saber disso, quero saber como é que ela se sustenta nessa viagem, está 5 anos viajando. Tudo bem, a gente já entendeu, ela leva pouca coisa e tal, então a gente vai falar tudo sobre isso, tá? A Larissa vai abrir esse jogo pra gente, vai contar como é que ela se planeja para ir para cada lugar, porque cada passo que ela dá, ela já me contou, ela já planeja como é que vai ser a hospedagem dela, a questão da segurança, onde que ela vai ficar, como é que ela come. A gente mostrou uma foto aqui, uma foto sua aqui, ó, fazendo essa aqui, ó, fazendo aqui Isso é uma uma pasta. massa. A gente vai contar toda essa história já aqui para vocês e vai passar muitas outras fotos, pessoal, também para mostrar a questão da segurança. Ela já teve alguns ataques, alguns perrengues aí, já quase que perdeu a barraca, teve situações de perigo também. Então, gente, é muita coisa para a gente contar. Eu queria então que vocês já deixassem um like aí nesse vídeo pra gente, tá? Aperta o botão do like, porque é muito incrível a história da Larissa. Deixa o like, inscreva-se no canal se você não é inscrito, tá? Não dói, aperta o botãozinho ali de subscribe ali, ó, de inscreva-se. O pessoal costuma dizer que dói o dedo, mas é grátis, tá? Apertem lá o botão, faz muita diferença, deixa um like. E também a gente vai deixar as redes sociais da Larissa aí para você já. Qual é a tua rede social, Larissa? Larissa Cantarelli. Larissa Cantarelli, tá? Tá aqui no vídeo, a gente vai colocar no vídeo para vocês aí tudo direitinho para vocês já ficarem ligados aí. E tá rolando também umas mensagens aqui embaixo, tá? Assim como a Larissa, vocês podem apoiá-la. Tem lá nas páginas dela, enfim, de que forma vocês podem apoiar toda essa viagem e podem apoiar também o nosso canal aqui, o Walk Talk, que também não vive de graça, tá bom, pessoal? Então a produção aqui, a gente precisa, tá o nosso Pix aí embaixo, qualquer valor ajuda, porque a gente faz isso aqui de forma muito voluntária, digamos assim, né? A gente praticamente não faz dinheiro nenhum aqui. A ideia é trazer esse conteúdo, essa informação de qualidade para vocês. E é por isso que a gente entrou em contato com a Larissa. Você tá muito bem com essa camisa do Brasil, viu? Quantas camisas do Brasil Obrigada. você tem? Só essa. Só é. E tem que cuidar bem Eventos dela, né? formalizados. Sim, esse que eu ganhei de presente, ela. Então, de Tá um linda. viajante. Então, Tá tá. linda. Tá linda, linda. Obrigada. Então, assim, Larissa, você não saiu do Brasil de bicicleta, né? De pedalando ali. Como é que você traçou essa primeira rota e aí chegou lá na Europa, começou... Por que você decidiu ir para a Europa? Como é que foi esse primeiro passo para decidir isso? Mas antes de você responder isso, eu queria que você entrasse um pouquinho mais fundo nessa decisão sua de realmente sair de casa, mudar de vida. Por que você tinha esse incômodo, esse desconforto em ficar naquela mesma vida? Bom, primeiro que eu acho que eu sou uma pessoa muito curiosa sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre eu e dos meus desejos, do que eu quero, o que eu não quero. Eu acho que é muito importante isso, a gente saber o que a gente quer. E quando eu estava lá nessa cidade de Pirinópolis, naquele negócio, minha vida estava estabilizada. Eu fiz, no início era um desafio fazer um negócio. Quando eu fiz esse negócio a crescer, eu falei assim, tá, eu consegui, eu vi o meu potencial. Eu falei assim, e se eu conseguir fazer esse desafio, eu consigo ir muito mais longe. E eu acho que sair da minha zona de conforto, porque às vezes a gente está acostumado, eu poderia ter ficado lá naquela, eu digo, vidinha mais ou menos, que era ótima, era maravilhosa, eu tinha o meu tempo, eu ia para a cachoeira, eu ia aproveitar com meus amigos. Eu poderia ter ficado, mas não sei até quando. Depois logo veio 2019, em 2020 a pandemia, mas o que me fez sair foi da zona de conforto, de ver que eu poderia mais, eu gostaria de ter umas outras experiências e outros desafios. Então, e que essa zona de conforto me trouxe coisas que talvez se eu tivesse ficado lá naquela zona de conforto, eu não teria hoje o que eu tenho hoje, né? E para estar aqui para falar para vocês sobre coragem, sobre como é uma mulher viajar sozinha pelo mundo, sobre o meu financeiro, porque eu falo assim, essa escola de vida me prepara hoje, se eu falar assim, amanhã eu vou para os Estados Unidos, para a Flórida,
e amanhã na fora eu vou abrir um negócio. Pronto. Você pode pensar, peraí, Larissa, mas como você vai abrir um negócio lá na fora? Não sei, mas eu vou fazer acontecer. Porque toda essa experiência me fez, sim, claro, ter medo, mas ter acreditar em mim que eu sei, eu consigo. E eu vou chegar lá. Eu nunca imaginava que eu ia chegar na Itália. Até enquanto eu cheguei, eu falei assim, agora eu vou para a Turquia, eu vou para Israel, eu vou para o Egito. Esse ano eu pensei, acho que eu vou para Tailândia. Eu queria conhecer a Índia. A Índia eu ainda não conheci, mas estou aqui. Mas isso não foi planejado, pensado, mas primeiro o desejo no meu coração de saber que eu consigo. Porque se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar? Claro. Imagina, quando eu falei para os meus pais, meus amigos falaram assim, mas você vai deixar essa vida, essa coisa que você construiu? E quando às vezes até uns hóspedes que ia na minha casa, tinha, né, eu lembro uma fala de uma pessoa muito interessante, muito importante, que ela falou assim, nossa, Larissa, eu estou estudando, fazendo faculdade, estou buscando para ter a vida que você tem hoje, a qualidade de vida que você tem hoje, agora você vai desfazer de tudo isso e para um mundo desconhecido, né? Então eu acho que a história de cada um, eu acho que quando a gente sai da zona de conforto, é essa história sobre ter coragem, é sobre experimentar aquilo que você não sabe como é que vai acontecer, não tem como você prever. Mas só pelo fato de você ter saído da zona de conforto, ter se experimentado, se dado a oportunidade de fazer algo diferente daquilo que você faz todo dia, já é um aprendizado. Então, aí eu saí dessa zona de conforto, fui para Portugal, pensei em Portugal na Europa porque era seguro, também porque eu queria conhecer a Itália, e também comecei em Portugal porque, primeiro, português, né? Eu não falava inglês, então eu falei assim, então Portugal, eu falo Portugal. Quando chegar na Espanha, eu falo espanhol. Quando chegar na França, eu não falo nada, porque não sei. Quando eu chego na Itália, eu me arranho com o meu italiano que eu nem sabia, que achava que era parecido com português e não é nada. Aí depois eu não pensei mais. Eu falei assim, quando eu chegar lá, vou pensar até na Itália, né? Vamos pensar 3 meses. E aí foi. Quando eu cheguei em Portugal, eu tive a conhecer essas pessoas, me deram experiências, fui pedalando. Depois na França já comecei a pedalar sozinha, na Espanha, na França. E fui falando meu portunhol, fui tentando ali, fazendo Duolingo, estudando um pouquinho inglês, era bem ruinzinha. Aí chegando na Itália já estava toda feliz. Aí chegou na Itália eu vi que para eu tirar minha cidadania italiana eu precisava de mais outro tempo. Aí eu falei assim, então já que eu tô aqui na Itália, eu acho que eu vou para Croácia. Aí fui para Croácia. Aí falei assim, já que eu tô aqui na Croácia, eu vou para o próximo país. Aí foi Croácia, Macedônia. Não, Croácia, Albânia, Montenegro. Aí eu fui para Montenegro. Depois, já tô aqui, fui para Albânia. Aí quando eu cheguei na Albânia, eu fui vendo para onde eu queria ir. Falei assim, eu acho que eu vou parar desse jeito lá na Turquia. Aí eu falei assim, quando eu falei assim, eu vou parar na Turquia, vai ser inverno. Naquela época, eu nunca tinha visto inverno, não tinha roupa de frio pro inverno. Aí eu pensei, de qual país que seria quente no inverno? Aí tinha 2 opções, era Chipre e Israel. E aí, por coincidência, tinha uma passagem muito barata da Turquia para Israel. Eu falei assim, então eu vou para Israel. E eu não sabia muito assim da história, esses países, eu levo comigo, eu faço uma pesquisa um pouco, mas quando eu chego no país que eu vou conhecer o país, que eu vou saber se ele é seguro ou não, porque quando você ouve algumas notícias na mídia, não é o real, é aquela verdade que uma pessoa, né, ou um jornal, uma coisa está transmitindo. Quando você está vivendo a cultura local, você conhece o local. Não tem como eu falar do Rio de Janeiro da favela se eu sou de Goiânia ou de Pirinópolis, que nunca vi isso na minha vida, favela, entende? Se eu fui uma vez no Rio, fui 2 vezes na minha vida em São Paulo, não tem como eu falar de São Paulo, sendo que eu não estive lá, entende? Você ficou com receio de ir para... A gente vai falar um pouquinho também sobre essa questão dos vistos, de como é que viaja também, né, com uma bicicleta. Acho que as pessoas têm curiosidade sobre isso, mas você ficou com medo de ir para esses países e como é que foi essa entrada lá, como é que foi essa chegada? Pode falar um pouquinho de como é que foi essa vivência, né, assim, nesses outros países? Até todos os países que eu passei até o momento, sendo passaporte brasileiro, a gente não precisa de visto.
né, um visto que você tem no consulado. No Egito você precisa de um visto, mas você tira ele na fronteira, que você paga ali, eles te dão. Israel não precisa de visto, porque não precisa de visto. Então, quando eu passava de bicicleta, eu passava pela fronteira terrestre, tipo um posto policial, no qual eles pegavam meu passaporte, batia e eu entrava. Quando que eu fiz de avião, chegava no aeroporto, eu sempre levei a bicicleta embalada dentro de uma caixa, daí eu chegava no aeroporto, olhava o passaporte, batia, carimbava. Então, eu nunca tive um problema de visto. Já tive problema assim, por exemplo, em Israel, eu fui para fugir do inverno, e aí eu podia ficar 3 meses, aí eu não queria voltar para a Turquia porque ia estar muito frio, e aí eu fui para o Egito. Aí eu pedalei no Egito, depois eu voltei para Israel. E aí eu voltei na Israel, estourou a pandemia, fiquei 10 meses em Israel. E aí nesses 10 meses eu tive que solicitar um visto de estadia lá, né? Então, na pandemia. Aí eu solicitei um visto 2 vezes de estadia. Aí eles me deram, de fato, um visto. Mas foi sempre tranquilo, nada que o dinheiro pague, nada que tudo seja pago, né? Porque vistos você precisa pagar também, né? As taxas. Sim. Mas para a Europa você não precisa pagar nenhuma taxa, para a Turquia não, para Israel não, mas só quando você tem que solicitar esse visto, né? Essa taxa. Então eu passava por fronteiras, né? Bicicleta com a fronteirinha, passou ali. E aí então, da Turquia, eu fui. Então, só para vocês verem, em 2019 eu pedalei de Portugal à Turquia. 2019, Portugal, Turquia, e peguei um voo para Israel. Israel, novembro e dezembro, eu pedalei Israel do norte, do sul ao norte. Fiz todas as terras, as partes de Israel. 2020, começo de 2020, eu saí do norte, entrei na Palestina, eu fui para o sul de Israel e fui para o Egito, 2020. 2020 no Egito, eu fiz um pouco do Sinai, depois eu tive que pegar um ônibus e um trem, porque era uma distância muito grande. Depois eu fiz um pouco do Rio Nilo, nessa época foi um pouco muito estressante, porque eu tive uma história peculiar, que a polícia tinha que me escoltar no Egito por segurança. Aí, essa foto, a polícia, ela no Egito, a polícia me escoltava, sendo uma turista mulher ou homem, eu já sabia disso. Lá no Egito, eles não permitem que nenhum tipo de turista pode andar nas vias que não seja turística. Então, eu não podia andar numa rodovia, numa via, e eu tinha que ser acompanhada pela polícia. E eu pedalei uns 600 quilômetros com polícia atrás de mim. Como é que foi essa abordagem, assim? Porque inicialmente talvez você não sabia disso, né? Eu tinha uma ideia, eu já tinha pesquisado que pode ser que a polícia ia me seguir. Então, eu só passei a fronteira, ele pediu meu passaporte, ele falou assim, guarda aí, espera aí. Eu, beleza. Aí quando eu vi atrás, um carro da polícia atrás de mim, e aí ele perguntava, isso não falava inglês, né? Ele perguntava, pra onde você vai? Eu falei, vou ali, uns 50, 60, 70 quilômetros, vou acampar. Não sei exatamente onde eu vou, mas eu vou seguir, né? Eu vou chegar ali. Tinha uma cidade chamada Rabi, né? Eu ia chegar nessa cidade, mas assim, 200 quilômetros, se você chegar na cidade, eu pedalava o tanto que eu conseguia pedalar, parava e ia acampar. Mas nesse caso, eu nem podia acampar no Egito, a não ser um campo privado que tinha segurança, que tinha polícia, né? Então, foi interessante que a polícia do Egito, eles me deram hospedagem, umas 3, 4 hospedagens, assim, que eles... Legal. que eles o pessoal aí parece bem bacana, né, nessa foto, né? Mas me conta aí, como é que foi? Assim, o Egito, eu acho que esses países que são muçulmanos, né? Até o país, o Israel, que são judeus, alguns judeus, para eles é muito estranho ver uma mulher sozinha viajando de bicicleta, né? Então eles ficam muito curiosos, eles querem tirar foto, eles querem te perguntar, você é casada? Que é esse tipo de assédio. Você é casada? Não. Quer casar comigo? Eles ficam impressionados, sabe? Então, quer trocar por camelo? Só não tinha uma outra pessoa, né, pra trocar por camelo. Mas foi um barato, porque lá no Egito eu conheci o Ricardo Tec, o brasileiro que me deu essa camiseta. E às vezes eu fui de bicicleta, eu conheci ele num hostel que era bem baratinho, e aí uma noite a gente foi sair junto, ou foi andar, acho que um dia assim, a gente tava num desses tuk-tuks e um rapaz ofereceu, falou assim, olha,
troca por camelo, meio que deu uma linguagem ali que o egípcio, né, a pessoa do Egito, queria me trocar por camelo. Meu Deus, pra ficar com você, né? Pra ficar comigo. Mas meu amigo foi fiel, falou assim, não vale muito não Ele vale falou camelo não. quantos camelos? Não, eu acho que isso é mais uma brincadeira, né? Né, Apesar que deles, né? talvez seja sério, mas é uma brincadeira. Uhum. Lá quando você não vai no Egito, você vira Shakira, você vira joia preciosa, ouro, você troca por camelo, então tem essa brincadeira. Mas pode ser que seja verdade, mas comigo não aconteceu, não. Ou trocar a bicicleta pelo camelo, né? Mas aí com a bicicleta acho que você vai mais rápido, não sei. Camelo. Não, eu acho que camelo. Eu prefiro a bicicleta. Apesar que a bicicleta é conhecida no Brasil como cabelo também, né? Então, cabelo faz esse trocadilho. Então, no Egito, e aí no Egito, depois do Egito eu voltei para Israel, fiquei 10 meses, depois de Israel eu voltei para a Turquia, fiquei um ano. Depois da Turquia eu já começo a voltar para a Europa. Depois de 2023 eu volto para a Itália, isso tudo pedalando, e aí tiro minha cidadania italiana, que é no ano passado. Então, eu viajei mais ou menos 21 países com a bicicleta. Sim, teve momentos que eu tive que pegar ônibus, trem, barco, avião, né? 21 países, nossa, meu, realmente, com bicicleta, realmente bastante. Quantos quilômetros você pedala por dia, Larissa? Tá. O total, mais ou menos, mais de 20 mil quilômetros. Por dia, depende. Quando eu não tô, assim, de boa, assim, hoje eu não quero pedalar, mínimo 50, 60, assim. Pra ser leve, 50. Tipo assim, hoje eu tô com preguiça, 50, 60. Agora, quando falar, hoje eu quero, vamos puxar, eu quero chegar mais rápido naquela cidade, 100, 110, 120. Uau, Mas você aí dobra o... Mas depende também, porque se eu acordo 6 da manhã, saio 7, eu tenho 8, 9, 10, 11, 12. Até 12 eu já fiz 50, 60. Aí eu paro 12, meio-dia. Aí eu fico 1 hora e meia tranquila. Ou eu vou numa cidade turística, fico 1 hora e meia, 2 horas na cidade. Ou vou para uma praia. Aí fico 2 horas ali, aí eu pedalo tipo das 4 às 5. Aqui o sol tá se pondo mais cedo, né? Até 5. Então eu tenho que parar às 5. Então eu pedalo aí talvez 3 tá muito quente ainda. Aí pedala mais 1, 2 horas, que é mais 30, 40 quilômetros, quando no final é 80, 100, 150. Como é que você Isso faz? depende, Como é que você depende do faz com a clima. água, assim? Você leva um pouquinho de água, vai para parar em algum lugar, porque é mais um peso, né? Assim, mas é sobrevivência, comida, o que você vai Bom, comendo, vai se hidratando, sei lá. Aqui, como aqui na Europa e aqui na Tailândia, todos os lugares que eu passei são cidades, né? Eu não fico muito deserto. Eu já tive lugares mais desertos na Turquia e no Egito, né? Mais ou menos. Mas ainda tinha o acesso ali da polícia, mas mais na Turquia que eu passei, na Turquia e nas ilhas da Croácia. Quando eu sei que eu vou ficar 2 dias sem acesso a um mercado, alguma coisa, água, aí eu levo com antecedência carregando peso, né? Um saquinho de arroz, umas latas de atum. Quando eu sei que tem cidade perto, eu compro porque a água esquenta, né? E vai esquentar do meu jeito. E eu compro uma água de 1 litro, bebo, e aí a minha comida eu compro, antes de eu ir acampar, eu compro a comida para me levar peso. Então eu vou me organizando dessa forma. E vou comendo. Eu não faço mais estoque de comida na bicicleta porque às vezes não tem precisão. E às vezes também as pessoas me veem e me convidam para comer. E aí, essa é uma família kurdistã na Turquia, que eu hospedei na casa deles, através de uma hospedagem voluntária, e o barato que ele sentava no chão ali e compartilhava comida. E Como é que é essa foi um momento experiência de maravilhoso. estar com as pessoas, assim, né? Com uma comida diferente, realmente, né? Uma comida da região, né? As pessoas ali que talvez
não falam sua língua, não vão falar inglês também? Como é que foi esse papo Sim. aí? Me conta um pouquinho dessa experiência dessa família. Como é que você encontrou Olha, eles? Como é que foi o convite? então, uma das formas, já vou linkar um outro assunto, que é uma das formas de eu economizar para minha viagem. Eu tenho alguns aplicativos maravilhosos na internet que você consegue hospedagem voluntária, né? Uhum. Hospedagem voluntária, trabalho voluntário, tudo isso em troca. Por exemplo, essa hospedagem voluntária não tem nada em troca, a não ser o meu momento compartilhado com eles. Esse site chama Warm Shower, de hospedagem voluntária. Em português é banho quente. E quando eu, por exemplo, vou chegar numa cidade, eu vou nesse site e vejo lá a localização, se tem alguém que tem uma casa para me receber. Aí eu vou lá, mando uma mensagem, olha, eu sou a Larissa, viajando de bicicleta, será que você pode me receber? Eu vou ficar aí um dia, 2 dias. E essa família eu encontrei, era ele morava numa cidade chamada Batman, na Uhum. Turquia, e, e aí ele falou, eu escrevi para ele falou assim, não, pode vir, e a família dele me recebeu. E também, essas hospedagem voluntária, para mim, é mais uma forma de conhecer a cultura local, porque eles vão querer saber da minha viagem, eles vão querer saber um pouco do meu país, eu vou querer saber um pouco do país deles, então é sempre uma troca, né? E para mim, é a forma de conhecer o país, né? Ontem mesmo eu estava no camping e conheci um jovem de 35 anos, chamado Ben, tailandês, e as duas, eu fiquei 3 noites, né? Uma noite, 2 noites, a gente sentou para conversar e ele foi me falando do país dele, né? E eu fui falando o que eu achava e ele foi falando como que era o país dele. E eu acho isso tão rico, porque é a oportunidade de você conhecer com uma pessoa local e é essa pessoa local que vai me dizer, aqui é seguro, não vai naquele lugar, Uhum. você pode acampar aqui, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, vai naquele lugar que é muito bonito, você não pode deixar de ir. E ele que vai me dizer também os lugares que não seja tão turístico, mas valioso para ele, né? Uhum. Naquele espaço, né, que ele vive. Então, Essa é uma dica muito para boa, mim, né? Você sempre falar com alguém local, né? E saber local também é. com quem você está falando, né? A questão da segurança é uma coisa muito complexa nessas viagens. E eu vou rodar um videozinho aqui da Larissa para a gente É. introduzir esse assunto segurança e perrengues. Olha só, pessoal. E a tenda aqui toda rasgada. E eu tô num lugar que já foi um vulcão adormecido. Quer dizer, já foi um vulcão e agora a água. Que bacana, né? Deixa eu ver aqui, tem um outro vídeo aqui, ó. Esse também é importante. Ele pegou, deu um pequeno corte. Vou voltar o vídeo aqui, ele tá meio no final, Meu olha só. coração foi a mil, mas depois que ele saiu, ele atacou, ele pegou o pé do meu amigo, que Amon, show your show your food. Nossa, esses dias eu tava. Ele pegou, deu um pequeno corte, mas tá tudo bem. Graças a Deus a gente tinha coisas de primeiros socorros. E quando ele atacou, ele viu que tinha gente, ele saiu. E a gente, logo depois que ele saiu, a gente subiu aqui nessa... Tá muito frio, gente. A gente subiu aqui, tanta emoção, a gente subiu aqui nessa pedra. Caramba, o que foi isso aí, Larissa? Me conta. Isso, né? Imagina, meu Você teve Deus. um ataque de... Um urso atacou O a urso sua atacou a barraca? minha tenda. Bom, Você estava onde? A que horas era isso? que Estava horas escuro era? ali, né? Tá, Conta pra gente como é que foi sim. esse momento. Bom, eu estava na Turquia, relativamente perto da fronteira com a Armênia. E nesse dia eu tinha conhecido uma pessoa e um alemão, eu já tinha conhecido ele e a gente estava pedalando junto. Graças a Deus, eu estava acompanhada nesse dia. O que é muito Eu bom, peço né, já também, né? Você... sim, é, e não, e foi ótimo, porque eu nunca tinha
tido essa experiência de animais na minha viagem. A minha viagem em si é segura. Eu nunca tive problema com seres humanos. Eu tive nesse dia com problema com um animal, que foi o urso. A gente foi acampar nesse lugar. Era um vulcão que virou um lago, né? E ninguém tinha falado pra gente que tinha urso ali, não tinha placa, não tinha nada. O Amon, o alemão, chama Amon, ele tinha conversado com um casal em alemão e esse casal falou que talvez tinha urso, mas ele não falou para mim que ele não traduziu isso para mim. Depois eu fiquei sabendo que ele falou, pode ser que aqui tem urso. Eu falei assim, como é que você sabe? Aí ele falou com esse pessoal lá quando a gente se encontrou no momento. Bom, a gente decidiu dormir ali mesmo, do mesmo jeito, porque a gente já tinha chegado no lago e a gente já tinha subido, descido, já era final do dia, então não tinha como a gente voltar. Vamos dormir ali. E eu não sabia como me comportar com o ataque de um urso, ele sabia mais ou menos, a gente fez uma fogueira, colocou a comida longe e fomos dormir. Eu não consegui dormir, claro, e no meio da noite, eu acho que era umas 3 da manhã, onde tudo acontece, o urso veio, aí eu já estava acordada, ele também, a gente conseguiu ouvir os passos do urso, a respiração forte, e a gente não sabia, falou assim, vamos proteger a cabeça e ficar em silêncio. A sorte é que quando o urso atacou, quando ele foi atacar, a gente tinha umas bicicletas, a gente estava dormindo numa posição que a nossa cabeça estava em direção à bicicleta do lado de fora. E as bicicletas do lado de fora, o Amon tinha deixado um creme da Nivea. Não é propaganda, viu, gente? A Nivea não tá patrocinando aqui, mas esse creme da Nivea já salvou minha vida. Porque as bicicletas estavam na direção da nossa cabeça, então o urso veio, pegou esse creme que estava nessa bolsa do lado de fora da bicicleta e começou a comer esse creme. E depois, quando ele comeu o creme, ele foi em direção, ele não passou em cima das bicicletas, onde poderia atacar onde estava a nossa cabeça. Ele foi e atacou nossos pés. E a gente tava tudo lá caladinho, né? Isso é um erro, viu, gente? Depois a gente pesquisou, não pode ficar calado quando tem um urso. E aí, quando ele atacou, provavelmente com o focinho dele, com a mão, provavelmente aquele urso, ele tava ali em busca de comida, enfim, ele atacou. No momento a gente mexeu, deu um grito, assim, e depois ele foi saindo devagar, ele ficou lá parado ainda respirando, e a gente ali naquela agonia, o urso foi saindo devagar e foi pro lago tomar água. E a gente lá dentro da barraca, tentando, e agora que a gente vai, e com medo, e nesse momento, tava tudo escuro, a gente viu um líquido assim na mão, e aí de repente quando pega o celular, a luz do celular, a gente vê que era sangue, aí quando a gente vê o pé do Amon tava saindo sangue, a gente coloca uma camiseta, está com sangue, e o urso lá bebendo água, e a gente tentando pensar o que a gente vai fazer, a gente corre, não corre, vamos ficar quieto aqui. E nisso fomos abrindo a barraca devagarzinho, o urso para de tomar água, ele vem em direção à barraca, eu acho que ele ouve a gente conversando, não sei, e de repente o urso começa a sair em direção à saída. E só tinha uma saída e uma entrada. Então e aí, bom, ele atacou só uma vez, esse corte no pé do Amon, ele precisava de dar ponto, mas ele não deu. No momento eu tô falando aí, gente, mas eu tô falando o meu português todo errado e o meu inglês todo errado. Primeiro, esse é o corte do Amon, que ele tinha uns kits primeiros socorros que a gente, depois que o urso saiu, ele pôde fazer um curativo, ele tinha toda uma coisa para desinfetar, né, para colocar. E aí foi um susto, assim, eu Bicicleta tive... já caída aí, né? Então, não sei se já tava aí, mas... A bicicleta já estava caída, a gente depois vai para essas pedras vulcânicas que a gente coloca nossas coisas e ficam ali. Isso aí já era já 1 hora, 2 horas depois que o acontecimento. A barraca, no momento, ela rasgou, né? E aí eu fiz até, nesse momento, eu estava muito emocionada, né? Porque a barraca, eu acho que é a coisa mais importante da minha viagem, que é a minha casa. Essa barraca já estava comigo aí há 2 anos e meio, mais ou menos. Então, e foi um susto muito na hora, assim, uma coisa que eu nunca passei por isso, uma coisa que eu pedi a Deus muito, assim, para guardar a minha família, guardar eu, né, e tudo, a minha vida, e
E na hora de você pensar, e agora, o que a gente faz? No meu momento, eu pensei, nossa, as bicicletas estão estragadas, eu tô aqui sem contato nenhum, né? Ele tá com o pé cortado, porque a gente só via sangue. Esse urso vai voltar e vai estragar, vai ter, né? E aí teve um momento que ele teve que me sacudir, falar assim, presta muita atenção, você vai ter que correr, você vai ter que fazer isso, seu urso. Então foi um momento muito de pânico e um momento assim que parece que o tempo virou a eternidade. E mesmo quando o urso ele tava bebendo água, a gente tava ali na barraca. Bom, passou a história, o urso foi embora, graças a Deus. Eu tenho traumas, eu não durmo em lugares que tem urso e tive uma experiência agora como se comportar com um urso. Tudo que eu fiz, né, e ficar calado, talvez eu deveria ter não dormido. Primeiro, eu não dormi onde tem urso, né? Essa é a primeira dica, não dorme onde tem urso. Mas, assim, sobrevivi. Isso foi um dos perrengues, eu acho, né? Isso, Esse foi agora sim, maior. Larissa. Você ouviu, assim, o urso, sei lá, como é que ele bateu no pé ali do teu amigo? Porque ele tava, né, os pés estavam do outro lado e, pelo que eu entendi, a bicicleta meio que vocês posicionam ela de forma que proteja vocês também, né? Esse que eu Essa entendi. bicicleta foi o meu inconsciente, gente. Escuta o seu consciente, escuta. Tem um universo, tem um Deus que cuida de você, que é sua alma, o seu interior. E quando você fala assim, eu acho que isso não tá bem, vai dar errado, não vou pegar esse caminho, não vou pegar esse ônibus. Essa é a sua intuição. A sua intuição, ela salva a sua vida. E claro, eu acredito num Deus que cuida de mim, pode ser do anjos também. Quando eu coloquei a bicicleta, eu coloquei intencionalmente perto da barraca, mas onde a gente estava dormindo com a cabeça, a nossa cabeça aqui, as bicicletas aqui. Quando a bicicleta cai, ela cai perto da barraca, não cai em cima da barraca, cai perto da barraca. Então, quando o urso, ele não passa em cima da bicicleta, ele vai na outra parte da barraca, onde estavam nossos pés. Né? E nessa hora, a gente não ouviu, nem viu, assim, só viu um rasgado, like, vroom, quando ele foi, para o peso dele. Aí, acho que nisso, de mexer o pé, alguma coisa, a unha dele, ou o dente, não sei, deve ter feito esse corte. Agora, eu fico Seu amigo imaginando... gritou, você ouviu? Porque o seu amigo estava na outra Não, barraca, né? não, a gente estava junto na mesma barraca. A gente estava os Entendi. dois juntos na mesma barraca. Não, ele não gritou. Uhum. Eu gritei, né? Eu E nem fiz o alguma urso, né? coisa assim. Tipo, porque nos Não, filmes foi o tipo. urso faria um barulho danado, né? Mas na vida real, É, o urso foi de não, foi. mansinho, assim. A gente só ouvia a respiração dele e os passos, Nossa, né? Que meu Deus, era. Não apavorante tinha isso. como não ser. A respiração e o passo, não tem como você não saber que é um urso. Fala assim, cara, isso aqui é um urso. Sabe? Então, assim, foi. Opa, pera, só tô vendo ali. É um cachorrinho ali correndo atrás, o pessoal tá indo ver ele. Não é o urso, não, né? E não é um urso, não, já fico atento, se não é um urso. Mas E assim, foi o barulho do movimento mesmo do urso, Aham. né? E graças a Deus, imagina se essa bicicleta não tivesse ali, se o urso tivesse vindo atacado onde estava a nossa cabeça, porque você vai mexer, e aí você pode, a unha pode ir no olho, pode ir aqui, pode. Então, Gente, graças a Deus, foi olha a força. Só para o pessoal ter uma ideia da força do urso. Olha Disseram que isso. esse lugar tem urso. Será? Olha o estrago dessa mochila. é uma mãozada. E a fenda aqui toda rasgada. Isso era o que a gente já tinha achado no E local, eu tô tá? num lugar que já foi um vulcão adormecido. Esse é o local onde vocês Quer dizer, estavam, foi um né? vulcão e É, agora é de água. dia, digamos assim, né? Então vocês já tinham essa ideia de que Sim. tinha urso ali, É né? que quando a gente foi chegar no local, a gente viu muita coisa lixo, né? Falou, nossa, que estranho, porque era um acesso difícil para chegar ali, tem muito lixo. Aí quando a gente foi chegando mais perto, eu achei essa mochila rasgada no meio, assim. Aí achei a outra barraca rasgada um pouco. Aí eu falei assim, eu olhei assim, isso aqui não parece que é lobo, não parece que é gente. Aí falou assim, aí a gente olhou um pro outro e falou assim, isso aqui é lobo, okay, isso aqui é urso.
Só que tava no finalzinho do dia, eu falei assim, tá, mas agora a gente não tem como a gente sair daqui, porque a gente tinha pedalado, acho que uns 30, 40 quilômetros de subida e descida. Então a gente vai, então vamos enfrentar, vamos ficar. Mas olha aí, uma mãozada do urso, né? Isso foi a mãozinha de gatinho dele, assim. E o Agora, peso dele. você tem primeiros socorros? Se acontecesse uma coisa, né? Se acontecer alguma coisa grave, como é que você está preparada para isso? Como é que você já se planejou? Não penso nisso, nem tem seguro de vida aqui, né? De saúde aqui na Tailândia não tem. Na Europa eu pedalei por muito tempo sem seguro de saúde, porque é uma coisa muito cara, né? Mas eu nunca te passei mal durante a minha viagem, a não ser uma dor de cabeça. E olha, eu para falar a verdade, eu tenho um kitzinho aqui para corte, essas coisas, mas não, enfim, eu não estou preparada para cair, não posso cair, Não não pode posso, cair, se machucar, mas não, assim, você tem que se preparar, acho que é importante de alguma forma, né? sim, Aprender alguma coisa, tipo, eu gosto muito de vela, né? Então, gosto dos velejadores. Se fosse para eu sair aí pelo mundo, sim, talvez fosse de barco, mas eu acho que vai ser difícil também. Me falta coragem, um monte de coisa que você já tem aí nessa bicicleta. Mas os caras, eles aprendem praticamente tudo, né? E no meio do mar ainda. Mas, por exemplo, se te der uma dor de dente, se eu você tiver um tenho problema, amoxicilina, ah, é? eu tenho Tá amoxicilina. vendo? Tem alguma Não, coisa eu tenho para. remédio. Não, remédio eu tenho para mim, eu tenho coisas de curativo. Como eu digo, eu tô num lugar aqui que eu tô sempre perto de uma cidade, né? Então, bom, se eu sofrer um acidente na rua com carro, o meu curativo não vai me curar porque esse acidente pode ser a morte. Claro. Tô sujeita a isso em qualquer outro lugar. Você já Poderia ser no caiu Brasil. feio, assim? Você já teve algum acidente? Não, Imagino que você já deve ter caído de bicicleta, né? não, eu já caí de bicicleta no Brasil, fazendo uma trilha, às vezes na cidade, Mas mas na nada que viagem, colocasse não. minha vida. Na viagem, eu já caí parada. Que Eu só bom, que caí bom que foi parada. parado. Mas eu nunca caí assim. Às vezes eu caí uma outra vez que eu tava descendo, não com a bicicleta montada, e alguma coisa no meu chapéu eu achei que era, aí eu desequilibrei, caí e ralei o joelho, né? Mas nunca quebrei nada, nunca caí. Nenhum acidente, E assim, os eu carros vindo na rodovia, não, como é que é isso? Não. não, já aconteceu um carro passar muito fino de mim na Turquia, às vezes até com bater na minha bolsa da bicicleta, mas tem uma coisa, eu acho, que com a minha bicicleta carregada, eu pedalo devagar. Eu não pedalo em alta velocidade. Então, quando eu tenho um senso de desvio muito rápido, parado, devagar, né? Então eu tô atenta. Parece que não, mas eu tô atenta a tudo que está acontecendo em volta. Então, assim, o fato de eu andar devagar, eu tenho mais tempo para me equilibrar, me organizar e tudo. Mas eu já tive alguns finos de carro durante da via, mas eu sempre evito vias com muitos carros. Né, vias de velocidade eu não pego e nem pedalo à noite. Só pedalo de dia. À noite eu durmo. Isso Eu é uma preciso coisa que eu ia descansar. te perguntar. Acho que você não faz nada à noite, né? Porque à noite realmente o risco Não. acaba sendo maior, né? E Falando também eu tô dessa. cansada, né? Já, o dia inteiro pedalando, à noite eu só quero dormir. E aí É. você monta e desmonta o teu equipamento em quanto tempo? Você já tem uma ideia assim? Se eu parar aqui agora, eu vou montar isso aqui em 15 minutos, sei lá. 10 minutos, eu acho. Até Uhum. menos. Porque já tá assim, né? Já sei onde tá tudo, já faço tudo, organizo tudo. Não sei porque todo dia fazendo a mesma coisa, prática, né? Sabendo as coisas onde estão e muito rápido, assim. Já tô acostumada. Você E usa esses pontos, tipo esse local que você está aqui atrás, é algum banheiro público, um chuveiro? Como é que você faz com é, isso? então, Banho, né? Que é uma coisa que olha a gente, só, dentro de casa, a gente toma 2 banhos por dia, no Brasil, principalmente, né? eu tomo uma vez a cada 7 dias. Não, brincadeira, eu tomo banho.
A gente quer Não, saber a verdade, Larissa. é verdade. Não, a verdade é o seguinte: a verdade é que eu sou brasileira e gosto muito de banho também. Sim, olha só. Tem duas maneiras. Quando eu vou ficar numa casa voluntária, eu sei que eu vou tomar banho lá, eu aproveito para lavar minhas roupas, usar Wi-Fi, descansar, fazer algumas coisas que eu às vezes, durante a rota, não faço. Aqui na Tailândia está sendo muito bom porque aqui é muito quente, então um posto de policial, tem um posto aqui de policial que eu posso dormir, que tem banheiro, tem banheiro público na estação de trem, tudo que tem chuveiro, tem esse camping que eu paguei R$ 4 para dormir com chuveiro aqui. Então, Por uma noite, R$ 4? por uma noite, mais ou menos, deu 30 bar, mais ou menos R$ 4, R$ 5, por uma Aham. noite. Então, aqui na Tailândia é muito fácil, mas quando eu estava na Turquia, por exemplo, quando eu estava na Turquia, eu tomava banho nas mesquitas. Tinha as mesquitas sempre tem um banheiro que tem uma torneirinha, porque lá o vaso não é esse comum que a gente tem, é uma privada, e tem a aguinha lá, e sempre tem a aguinha para você se lavar. E quando eu estava nas mesquitas, eu ia. Na mesquita sempre vai ter água, sempre vai ter energia. Eu também dormia nas mesquitas, às vezes, assim, quando eu tinha que acampar. E lá eu ia de uma forma bem natural, tipo, eu pegava um baldinho de água, saboava tudo bem, jogava água, tudo, lavava o cabelinho, ficava bem cheirosinha. E quando eu tinha que acampar e não tinha água no local, eu tenho uma bolsa de água de 2 litros, e eu sempre levo, antes de acampar e não chegar no meu destino no final, eu vou a algum lugar, algum comércio, algum parque onde tem água, eu encho essa bolsa de 2 litros, aí eu vou montar minha barraquinha, depois eu tomo meu banho, que é um pouquinho de água, saboar, né, e jogar água de novo, o básico. De 2 litros de Isso. água dá para dar um banhaço. Olha só. A gente gasta uns Então, 30 no chuveiro, eu acho, não me lembro. e sem necessidade, né, às vezes, porque se você, primeiro, molha o corpo, ensaboa, você dá espuma ali, você tá ensaboando, tá? Hum. Aí você desliga o chuveiro, aí você liga de novo o chuveiro, tirou o sabão, pronto, você tá limpo, E o, tá bem e o afiado. cabelo? Você tem mais problema? Sempre que É, lavar o cabelo, você tem um cabelo mais compridinho. o cabelo, ele é meio que mais difícil, mas eu já lavei cabelo em banheiro, em torneira de banheiro, nesse lugar também, quando eu pego 2 litros de água, dá uma lavada, meio que assim. No Daqui Rio. que tem banheiro no Rio também, às vezes. No Rio, não sou muito de entrar em Rio, porque a água do Rio é muito gelada. Mas, por exemplo, quando eu pedalei na costa da Itália ou na costa da Turquia, sempre tinha aquelas duchas quando você vai pro mar e volta. Então aí eu tava de biquíni ali, já dava, não pode ter shampoo, né? Mas colocava bem pouquinho, dava uma melhoradinha assim, o shampoo, tomava um banho. E já, eu acho que só por fato de você jogar uma água no corpo, você já tá bem limpo, né? E eu tenho uma coisa que eu tenho até um pouquinho mais de roupa, porque eu não fico repetindo minha roupa todo dia. Eu sempre dou. Se eu usei essa do Brasil hoje, ela não tá completamente suja, nem um odor. Aí eu vou usar dela aqui daqui 3 dias de novo. Aí eu vou revezando até chegar um lugar para me lavar minha roupa. Ou quando eu tenho um parque com água, eu mesmo lavo minha roupa ali na mão mesmo, depois põe para secar, que geralmente é rápido. As minhas roupas são sempre sintéticas, que secam rápido. Então são coisas práticas, leve e rápido e ocupa pouco espaço, né? Então, o banheiro agora, o banheiro número um é mais fácil, você dar uma agachadinha, né, e fazer. Agora, o número 2, eu confesso que posto de gasolina, lanchonete, restaurante, biblioteca, polícia, polícia rodoviária, essas coisas, sempre tem um banheiro, né? Então, acho que e também, assim, você vai se adaptando, o seu corpo adapta a isso também, né? Hum. Até quando seu corpo vê que você tem. Eu tenho um conforto bem, né? E eu costumo falar que eu não sou nômade, eu não sou hippie, eu não sou nômade, hippie, andalira, todos esses termos que costumam. Eu sou a Larissa, que estou fazendo
que tenham esse estilo de vida, de viver, de viajar, de conhecer a cultura. Eu estou passando uma mensagem aqui sobre tudo, sobre coragem, acreditar em você, acreditar no universo ou no Deus que cuida de você. E isso vai ter começo, meio e fim. Isso tem começo, meio e fim. Eu estou 5 anos, eu penso, no ano passado, eu estou sem pedalar 1 ano, eu dei umas férias da bicicleta, comecei agora, um ritmo totalmente diferente. Pode ser que essas sejam minhas últimas pedaladas por aqui, porque eu também quero outros desejos, outros desafios. As coisas mudam também, né? Vamos falar sobre isso, porque a gente já vai falar sobre isso também, porque você compartilhou comigo que você tem alguns projetos que são bem importantes para ajudar pessoas que queiram ter esse desafio, né? Enfrentar esse desafio também, né? Então, só para a gente concluir um pouquinho esse assunto, Larissa, me diz o seguinte: quantos dias você ficou sem tomar banho? Já? Ai, isso. Tá, gente, eu acho que eu já fiquei 4 dias, assim, tipo, Então tá bom, ai, 4 dias. mas A era bicicleta, no difícil. começo, você já era muito adaptado a andar de bicicleta, né? Mas a gente, quando anda de bicicleta aqui, a gente fica cansado, dói, fica com o bumbum dolorido, né? Como é que foi para você isso? No Acostumou, início né? foi difícil, acostumei. No início eu tive muitas assaduras, assim, nas partes, né? Aquelas bem importantes, tive muitas assaduras, muita dor nas costas, dor na perna, até que eu fui adaptando o tamanho da bicicleta, as coisas e o peso, e agora tiro de letra, claro, que às vezes dói. Eu tenho um banco também, um banco, que é o assento, né? Que ele é muito confortável para mim, e tem um formato da minha bundinha, então eu consigo ficar lá 3, 4 horas pedalando tranquilo, que isso é importante, sabe? Então tem, gente, eu falo que eu não tomei banho, mas eu usei lencinho úmido, tá? Banho de Mas isso gato. era isso era numas ilhas da Croácia, que eu tive que passar por umas montanhas, assim, que era bem complicado. A água que eu tinha era para beber, então foi um dos lugares desertos que eu tive, mas sempre que eu posso, eu tomo banho toda hora que eu posso. Legal, não, legal. Outra coisa que eu queria falar com você, pessoal, eu vou fazer uma pergunta ainda para Larissa, porque não dá para ficar sem dinheiro, não tem como ficar sem dinheiro nessa viagem toda. Então ela já está há mais de 5 anos viajando. Como é que a Larissa faz dinheiro, tá? Vou fazer essa pergunta depois dessa pergunta seguinte. Você já enfrentou situações de perigo com as pessoas? Lugares que você parece que você já foi escoltada também por policiais em algum momento. Situação de perigo nesses países, né, que estão em guerra. Você estava lá na região de Israel na época em que a guerra ainda não tinha estourado, né? Mas você passou por países que vivem conflitos aí com frequência. O que você já passou? Bom, a única questão que eu fui escoltada foi no Egito, porque era obrigação mesmo, porque todo turista, sendo mulher ou homem, para viajar de bicicleta nas vias, tem que ter a polícia te guardando. Eu penso que é uma forma do país controlar para onde você está indo, o que você vai ver também, porque tinha algumas cidades eu não podia entrar. E também é uma forma que a cultura lá é diferente, às vezes eles não estão adaptados para um turismo. Por você ser mulher também, né? A questão da mulher, me fala disso. Nesses países, né? Também, mas no Egito era especialmente, não só porque eu tinha um amigo homem que com ele a restrição foi no mesmo como uma mulher. Tipo, ele não podia passar por algumas cidades, ele não podia ser visto. Por quê? Eu penso que no Egito, uma das economias do Egito é o turismo. Se acontece alguma coisa com uma turista lá, seja mulher, é horrível, seja um homem, né? As pessoas deixam de ir naquele lugar, né? Afeta. Então, o Egito preferiu ter uma polícia 24 horas comigo, falou, não, ela vai ser segura. Porque até algumas cidades que eu passava, que não era turística, as pessoas queriam tirar foto, elas vinham, e elas não tinham esse costume de ver turistas, então era uma coisa assim nova para elas. Agora, quando eu fui em Israel e em Palestina, o conflito que acontece lá é entre eles. Eu, como turista, eu sou bem-vinda nas duas partes, porque ambos querem falar da história deles, né? Então, quando eu estava em Israel, no primeiro dia que eu cheguei, no segundo, terceiro dia que eu estava em Israel, Gaza tinha mandado um míssil
para Tel Aviv, umas regiões ali pertinho de Tel Aviv, que é Holon. E Gaza tinha mandado um míssil para Holon. E foi a primeira vez que eu ouvi uma sirene, uma pessoa, e eu estava na casa de uma dessas pessoas de hospedagem voluntária, ele já tinha servido o exército, e aí ele me explicou que era sirene, porque a Gaza estava mandando míssil. Foi a primeira vez que eu vi o domo de ferro que vocês, o iron de ferro, né, domo de ferro, iron de ferro, que vocês veem nas notícias, que é quando chega um míssil para dentro do país Israel manda outro míssil para ser explodido no ar. Antes era um míssil que ele mandava, Israel mandava outro míssil. Hoje é um laser, né? Israel manda um laser. Isso? Eu vi isso no céu, eu olhei assim, isso aconteceu. E porque nesse dia foi mandado vários mísseis. Eu não fiquei com medo, porque eu já estive em Israel, em Jerusalém, onde teve ataque, a faca, enfim. De fato, eu acho que nesses, assim, agora vamos falar não vou entrar na questão política do que está acontecendo agora, mas eu sempre me senti segura em Israel, enquanto em Palestina. Por quê? Primeiro em Israel, porque é incrível a tecnologia, o armamento e a tecnologia daquele local. Esse domo de ferro, agora vocês viram que o Irã mandou, não sei, 100 e poucos lá, e o domo de ferro protegeu quase tudo. Isso é ao ponto que a gente chegou de uma tecnologia, né? Então, lá eu me senti sempre segura disso acontecendo, então eu não tinha medo de andar, sair, fazer as coisas. E dentro da Palestina, lá dentro, também eu me sentia segura. Eu não ia nas zonas de conflito, claro, eu não podia entrar, não fui em Gaza, nem podia entrar em Gaza. Mas eu estava ali em Hebron, que eram uns lugares, eu acho que é muito falado também, é uma situação que eu vi é muito triste, a segregação entre judeus e palestinos ali. Eles têm conflito entre eles, mas eu, turista, o que você com a viu camisetinha do Brasil, eu falava assim, olha, eu tô aqui para conhecer, quero conhecer vocês, e eu fui muito acolhida, muitas pessoas, amigos palestinos, amigos israelenses, judeu. Então, o que eu vi lá... E o que você viu dessa segregação, assim, dessa separação? Locais diferentes? Eu acho que um dos lugares mais difíceis que acontece ali nesse conflito, né? Depois de Gaza, é em Janine, Janine Nablus, que é parte a Cisjordânia ali, como vocês conseguem ouvir, Cisjordânia, e Hebron. Hebron depois de Belém, e depois vem Hebron. Para mim, eu vi Hebron, vários checkpoints. Então, tipo, para mim entrar no centro de Hebron, eu tinha que passar por vários checkpoints de polícia. E eu via muito assim, eles entre si se debatendo, não brigando, mas assim, você tem depois de Belém também, você tem um muro que divide essas duas partes, né? E você em Hebron, você vê também esse checkpoints que divide as partes. E aí, de um lado, você vê a história triste do povo palestino, do outro lado, você vê a história triste do povo israelense. Então, eu falo o seguinte: se eu não consigo compreender a favela do Brasil entre polícia e aquelas pessoas moradoras dali, se quer que eu vou entender, claro que eu tenho uma posição que para mim é o seguinte: oprimido e opressor que acontece nessa situação, ganha quem tem mais poder, isso é viável, vocês veem isso, mas eu acho que tem que ter muita empatia, sabedoria e ouvir as duas partes, e isso me deixa muito triste, ver as duas partes sofrendo e não ver uma solução, inocentes morrendo de ambas as partes, extremismo quando seja uma religião extremista, nas pessoas que têm uma ideia totalmente extremista. Então, o que eu vi ali foi um pouco de ódio entre as duas partes, foi essa segregação, porque você é isso e o outro é isso, parece que não vê uma solução naquilo, foi
ver essa entre oprimido e opressor. Então, isso mudou muita coisa dentro de mim. Você Assim, ouviu as pessoas reclamando sobre isso ou falando do sim, sofrimento delas claro. em relação a isso? Sim, claro. Sim, O que que ambas você as ouviu? partes, né? Eu acho que uma das quanto pessoas israelenses que teve parentes mortos por atentados no ônibus na época de 2012, não sei, 2000, alguma Sim. coisa assim, que morreram bastante pessoas quando tinha atentados, quanto palestinos que tiveram que deixar suas casas, que foram ocupadas, essas pessoas não tiveram para onde ir, vocês se viram para onde vão, e é muito doloroso, assim, é uma coisa que eu acho que me deixou muito marcante ver dois povos vulneráveis, né, e diante de sempre um governo que, que decidem por si, entende? Eu acho que foi bem complicado. Mas não só isso, na Turquia também eu vi, na Turquia tem uma parte Kurdistã, no qual eu falei de vocês, e a parte nem existe essa parte Kurdistão, porque eles não podem ser Kurdistão ali naquela região. Eles não podem falar a língua deles, eles não podem. É um povo desagregado. Um povo que está uma parte ali da Síria, uma parte do Iraque, uma parte do Irã, mas na Turquia eles não podem. Eles são obrigados a falar turco, eles não podem mais falar a língua deles, Os costumes deles, da né? geração dele. Não pode vestir costume, não pode falar costume, não pode. Então, que a Turquia também fez um limpo assim bastante na história dos armênios. Vocês já ouviram falar dos armênios? Então, essas pessoas, eu acho que também acontece no Brasil também, gente. A gente vê aí nosso caso dos índios no Brasil, a luta que eles têm até hoje para ter um pouco que eles têm, que é direito deles. Então, eu acho que, infelizmente, o oprimido e o opressor ganha quem tem mais dinheiro, e é triste. Eu acho que foi nos momentos que eu acho que eu mais pensei assim na minha vida, por quê, né? Por que tanta crueldade? Por que tanta coisa? Por que é difícil você amar o próximo? Por que é difícil você aceitar, respeitar? E com uma religião também, né? Assim, na política na política, na religião e no futebol, né? Por que é difícil a gente ter empatia com o outro? Porque fere, né? Porque é muita dor, é uma raiz, é uma coisa que está muito profunda. Ali em Israel é uma coisa milenar, não tem. Eu acho que vale a pena, eu falo assim, pessoas vão àquele país, vai em Israel, entra na Palestina, que você pode entrar assim, e ouve, vê, aí se quiser tirar uma conclusão, você tira, se você quiser defender uma parte, você defende, mas eu acho que, primeira, a gente não pode se basear a vida só porque quando a gente vê na mídia, ou a gente lê, mas a gente tem que experimentar. Se você lê, não sei, se você vai na faculdade, você lê, não é o suficiente você ser um profissional. Não é quer dizer que você vai sair da faculdade sendo um profissional, mas você tem que executar aquilo que você aprendeu, não é? Então não tem como você só ver na televisão, ou ouvir, ou ler, achando que aquilo é a verdade, se você não vai executar, ou tá lá presente, ver o que tá acontecendo aqui. Deixa eu te ouvir, deixa eu ver, deixa eu tentar entender. Da forma que você tem respeito, aí você tem que fazer uma desconstrução, né? Eu acho que para mim, viajar é desconstruir tudo que eu aprendi no Brasil. Eu não posso vir para Tailândia com a minha cultura, com o meu pensamento brasileiro aqui. Eu não poderia ir na Turquia ou no Egito. Por exemplo, meus pais são cristãos protestantes. Eu não poderia jamais ir na Turquia com essa cultura cristã protestante, debater alguma coisa com ele ali. Eu não vou estar ouvindo, não vou estar conhecendo, vou estar falando só a minha verdade. Você não Entende? Então, pode eu acho que. impor, né? Você não pode impor a sua verdade, né? Então, não é que você não pode ser você, é que você não pode impor ao outro isso, né? Sim, é. Também, Você... mas também tem um pouco disso, eu acho. Tem um pouco assim, para a gente conhecer a cultura do outro, a gente tem que deixar um pouco a nossa cultura, a nossa coisa, não te deixar de fazer, mas eu acho que abrir mão, ouvir o que o outro tem a dizer.
E aí você vê, eu acho que viajar para mim de bicicleta, apesar viajar de bicicleta me dá mais tempo no presente, para mim ver o que está em volta, para mim parar num lugar e falar assim, ai, que lindo, olha que montanha. Ou quando eu tenho uma montanha lá de 2.000 metros, falo, nossa, será que eu vou conseguir fazer essa montanha? E de repente, quando eu faço, eu falo, nossa, eu consegui, olha, nossa, eu sou boa demais, eu sou muito boa, eu consegui fazer isso. Então, são realizações, tipo, quando eu pedalei, quando eu fiz meus 10.000 quilômetros, ou sei lá, 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, eu falava, não acredito que eu fiz isso. E quando as pessoas falavam assim, nossa, você viaja há 5 anos de bicicleta, tem hora que eu paro assim, nossa, eu fiz isso mesmo? Não acredito que eu fiz isso, mas como? Porque eu acho que quando a gente tá apta a experimentar, a ir, a seguir, a gente não é a quantidade, mas a qualidade. Para mim não interessa quantos X quilômetros eu pedalei, quantos X países que eu pedalei, quantos X que eu gastei. Para mim a qualidade, o meu tempo que eu vivi nesses 5 anos, de poder compreender um pouco desse mundo, que é caótico, todos não têm lugar perfeito, mas o mais importante é o respeito e a empatia, o momento de ouvir o outro e falar, não tem lugar mesmo perfeito, não. Mas tem aquele lugar que eu gostaria de voltar, tem aquele lugar que por exemplo, isso me fez pensar diferente, isso me fez agir diferente, essa cultura me inspira, eu queria agir dessa forma, nessa cultura. Então eu acho assim, que a gente vai se construindo nessas coisas, né? Você já mudou muito, né, desde que você começou, Ai, né? O que mudou em você, assim, resumidamente, né? Tua espiritualidade, você tinha uma fé, tem outra, uma religião, tem outra, teu modo de ver o mundo, você já falou bastante também, né? sim, eu acho que a fé, ela tá mais forte agora, né? A minha fé do qual eu acredito tá bem mais forte agora, Fé no porque eu que acho que você tem? De que eu algo acredito te em guia, Deus, te... eu acredito em Deus, e aí para vocês pode ser o universo, pode ser o Deus em qual você acredita, mas eu acredito num Deus que cuida da gente de todo o tempo, porque a gente está conectado aqui alma e mente. Acredito em um Jesus, em um Espírito, eu acredito nessa trindade do cristianismo, do protestantismo, eu acredito. Então, eu acho que a minha fé, ela me deixou mais. Essas viagens me deixou mais ligado com a fé, me deixou também um pouco, que é difícil, né? Ter essa empatia com o outro, tentar ouvir, ter o tem tempo para tudo nesse mundo, não tem como eu correr. E eu acho que essa visão de mundo, porque eu acho que o mundo é esse museu aberto, essa experiência, vida, essas coisas. E eu falo assim, não necessariamente você tem que vender tudo, sair o mundo viajando de bicicleta, viajar, enfim, eu acho que você pode fazer isso aonde você está. É a partir quando você acorda, falar assim, mas o que me move? O que me faz deitar nessa cama e falar assim, obrigada, ser grato a algo, ser grato a alguma coisa. O que de bom eu fiz nesse dia? O que de ruim eu não gostei que eu gostaria de mudar? O que tá me angustiando aqui? E como que é essa vizinha? Como que é esse bairro? Você já foi lá naquele parque? Isso é viajar. É porque a viagem é introspectiva, é dentro de você. Você já parou para perceber por que, não sei, aquela lixeira ali é cor de amarela, ou azul, ou rosa? Fala que você tá sentado assim. Você já parou para sentar num café sozinho, sem celular, sem nada, e olhar o movimento, tomar um café, conversar com a sua atendente, ouvir a história dessa pessoa, falar, tudo bem, qual que é seu nome? Maria, Maria, tudo bem, mas onde você mora? O que você faz aqui? O que tem de bom de fazer nessa cidade aqui? Já me indica um lugar, um lugarzinho para comer aí, me indica um lugar para me conhecer. Isso é viajar. Você não precisa fazer igual eu fiz, mas não necessariamente você tem que ir para Tailândia para conhecer, ou você tem que ir para Paris. Eu não cheguei a Paris, mas eu falei a França. Você não, mas é onde você está. A gente faz as mudanças e essa viagem introspectiva é no seu dia a dia e falar o que te move. Porque quando você começar a pensar o que me faz feliz agora,
né? Que eu gostaria de fazer agora? Aí você pensa assim, agora? Eu quero tomar um sorvete. Já parou para ir lá tomar um sorvete? Tudo bem, às vezes tem um trabalho, mas fala assim, mas depois desse trabalho eu vou lá tomar um sorvete. Isso é o que você quer agora, a felicidade, porque quando a gente coloca essa felicidade prolongada, quando eu tiver dinheiro eu vou viajar. Quando eu tiver falar inglês eu vou viajar. Eu não falava inglês, agora eu falo inglês e trabalho com inglês. Eu não tinha dinheiro suficiente, mas eu tive uma coragem, e também a questão do dinheiro, eu acredito que além do planejamento, durante a viagem eu tive que fazer crowdfunding, vaquinha, vim aqui Então, pedir pro fala pessoal. pra gente, como é que você lida com o teu orçamento? Você fez um planejamento lá inicial, mas hoje em dia como é que você faz dinheiro? E quanto que você planeja gastar? Tem um planejamento, imagino, né? Cada dia, não Tenho. sei. Bom, no Como é que começo faz dinheiro? da viagem, como é que faz dinheiro? Como faz dinheiro para viajar? Você vendeu tudo lá que Criatividade. você falou, né? Você vendeu suas coisas. Vendi tudo, vendi tudo. Aí quando o dinheiro tava acabando, eu falei assim, e agora, o que eu vou fazer? Uhum. Aí eu pensei, cara, eu vou pedir na internet, tipo, vou contar minha história. Pessoal, tô Quanto viajando dinheiro? de bicicleta. Pode te perguntar quanto dinheiro você vendeu lá e você fez quanto dinheiro para dar um start na tua viagem? Eu acho que era uns 14 mil. Assim, Reais. fora a passagem, né? É 14 mil reais. Então, 14 mil por. Eu tenho a planilha, né? Eu gastava 100 dólares, 100 euros por mês. Era 500 reais por mês. Só com comida. Com muito foco. Muito foco e sabedoria. E Nossa, meu Deus. pedir oração lá, pedir oração pro dinheiro assim, multiplica, multiplica. Ah, Isso faz parte, você pedir ao universo para render aquilo, sabe? E gastar com sabedoria. Porque aí, quando você tem um orçamento, você fala assim: eu queria comer aquele sorvete, mas aquele sorvete é 5 euros. Se eu comer aquele sorvete de 5 euros eu posso comprar 1 quilo de pasta, mais atum, dá para me comer 2, 3 dias. Então, esse sorvete de 5 euros eu vou comer 3 dias, uma comida que eu preciso de carboidrato. Então, quando eu dei o dinheiro, eu vendi as minhas coisas, aí eu fui esperta, eu dei o dinheiro para meus pais, falei assim, vai me mandando aí por mês, porque eu não quero controlar. Eu acho que esse dinheiro já tinha até acabado, enfim, mas eles foram me mandando 500 reais por mês. Aí quando eu vi que assim, eu acho que já acabou na minha cabeça, aí eu falei assim, agora eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu tenho uma série de animais que é pedalando. Então eu tenho o jacaré pedalando, eu tenho a girafa pedalando, eu tenho o urso pedalando. Eu o que é fiz isso? urso. São uns desenhos. Uns Hum. desenhos. E aí o primeiro Tem algum desenho eu aí fiz. para só mostrar pra gente? Ah, aqui não tenho. Tá bom. Mas vamos, depois você me manda e eu vou colocar nesse momento aqui para mostrar para as pessoas, tá? Tá. E aí eu tenho uma série de animais pedalando que eu comecei no Brasil, São o quê? intuitivamente. Cartões postais? Tipo, São cartão postais. São desenhos que eu fiz à mão, depois eu transformei em cartão postal. E aí, quando eu estava na Turquia, uma pessoa me deu de presente essa impressão dos cartão postais. Quando eu fui para Israel, eu fui nesses lugares turísticos com a minha bicicleta, com uma plaquinha falando que eu viajava muito de bicicleta, e falar assim, vendo meu cartão postal. Então, aí eu conheci o poder do influencer, do storytelling. Porque quando você é um bom storytelling, você tá vendendo uma coisa, né? Nem é vendendo, eu acho que eu não vendo cartão postal, eu vendo a minha história, né? Então eu comecei a fazer isso em Israel, vendendo os cartões postais, vendendo a minha história. Isso me deu um dinheirinho a mais. Aí eu fui pro Egito, voltei. Depois, quando eu voltei do Egito, o dinheiro acabou. Mas aí eu também comecei a vender na pandemia lá em Israel. A comunidade muito grande de brasileiros me ajudou comprando os cartões postais. Aí foi o crowdfunding, foi vaquinha online para financiar minha viagem. Aí eu consegui trocar de bicicleta. Aí depois eu consegui ir para a Turquia, na Turquia eu vendendo cartão postal, tem algum crowdfunding. ainda para o pessoal contribuir com você? Para a gente colocar aqui na tela? Tem. Tem um Sim, link, alguma pessoal. coisa? Tá na descrição. A gente Sim, vai colocar aqui, pessoal.
Tá, eu posso falar o meu Pix. Tem o meu Pix, vocês podem contribuir. Eu ainda Pode não falar tenho. também, se você quiser. Pode A gente falar? vai colocar eu vou colocar tudo em texto aqui pro pessoal na tela e também na descrição, mas pode falar. Tá bom. Meu Pix é meu CPF. Eu acho que é. Tá. Mas eu vou te falar agora A gente. ou depois? Não, eu vou colocar aqui na tela, se você não se importar, depois em texto aqui pro Tá. pessoal. Já deve estar Não aqui, já deve importa, estar não. colocado aí depois que eu editar o vídeo também. É uma Tudo forma do bem. pessoal te E ajudar também. sim. Então, aí nesse momento, então, ia vendendo cartão postais, crowdfunding, e quando eu voltei a Israel pela segunda vez, teve um momento da minha viagem que eu dei uma pausa de bicicleta no inverno e voltei para Israel para vender mais cartão postal. E nisso eu conheci várias pessoas e uma dessas eu conheci um guia, eu conheci vários guias, a Aline de Israel, vocês devem conhecer uma guia muito importante em Israel. E uma desses guias eu me indicaram para uma empresa para me trabalhar como coordenadora de grupo. Então agora por conta da guerra, eu não tenho mais esse trabalho, porque eu coordenava grupos de brasileiros de turismo em Israel. Com a guerra, eu não tenho mais esse trabalho. Esse ano foi interrompido no ano passado, inclusive eu estava em Israel quando surgiu o atentado, vai fazer um ano, hoje ou amanhã. Você tava em Israel? Tava a Pô, trabalho, né? Sim, mas me tava. conta então, rapidamente isso. Olha, eu tava dias, eu não sei agora 6 ou 7, eu tava em Israel com um grupo e na verdade no mesmo dia, no dia anterior do atentado, eu tive que ir para o Egito buscar um grupo que a gente ia entrar na fronteira terrestre de Israel pelo Egito e Israel. E quando eu tava ali nas pirâmides do Egito, eu fiquei sabendo de um atentado. Quando fui ver mais tarde, era aquela catástrofe, né? Quando no dia seguinte, todo mundo querendo ir embora, de repente, de Israel. Eu estava com um grupo de brasileiros no Egito. E aí, por sorte, eles não passaram para Israel. Dali, eles tiveram que esperar alguns dias para o voo deles saírem dali para o Brasil, porque o voo deles ia sair de Israel. Mas eu estava com um grupo também em Israel que a pessoa com qual eu trabalho ficou com esse grupo. Eles ficaram lá mais 5, 6 dias para sair, porque tava tudo colapsado, né? Tava de pessoal querendo sair de uma vez só. Eu acho que eu estava em Israel quando começou a pandemia, eu estava em Israel quando começou a guerra, então a mesma sensação que mesmo que ali eu estava no Egito, mas um dia antes eu estava em Israel, eu estava em Jerusalém, a sensação era de pânico, um apocalipse. Claro que eu acho que agora da guerra, quando foi mostrando os números, né, aquela crueldade, eu acho que a galera ficou mais em choque, assim, ficou desesperados, assim. Na pandemia, o pessoal ficou desesperado para ir embora, era um caos, assim, onde eu tava no Mas hostel, eu aí, lembro. Larissa, nesse dia, depois você voltou para Israel, como é que ficou a tua situação lá? Não, Você conheceu eu pessoas que deixei. foram sequestradas ou mortas, enfim? Não, eu conheci amigos de pessoas que foram sequestradas, mas eu não conhecia essa pessoa. Mas eu tive filhos de guias que teve que ir para o exército, filhos de amigos que teve que ir para o exército, guias que teve que ir para o exército no momento, ser recrutado. Vi assim algumas pessoas tensas do lado da Palestina também, né? Aquelas pessoas que não tinham nada a ver com a história ali, tensas, porque quando acontece isso, acontece para eles também, é ruim para eles. Mas eu não tive nenhum caso de pessoas que eu conheci que teve uma gravidade, né, severa, assim. Mas triste, né? Eu acho que todo mundo ficou. Isso deu um colapso muito grande. Eu penso até hoje na economia do turismo, de amigos próximos, que depende disso, quanto palestinos quanto israelenses. Porque lá no turismo, israelenses e palestinos trabalham junto, né? Uhum. Então isso afetou Olha, muito eles, afetou também a minha empresa de turismo, e tudo, a minha empresa no qual eu trabalho. Então, esse trabalho que eu estava sendo realizado foi interrompido no ano passado, e aí esse ano eu tive alguns trabalhos acompanhando grupos de turistas, mas para mim manter aqui
não tenho, tipo um dinheirinho guardado que eu tenho que manter. Agora eu tô também com um orçamento aqui para Tailândia. Aquela hora que você tava falando com você, eu tava somando quanto que eu gastei hoje. Eu somo tudo que eu gastei hoje. Ontem eu consegui gastar 5 euros, 5 dólares, eu sei, porque o meu objetivo é 100 dólares por mês, para mim ficar aqui até em fevereiro ou até pro próximo grupo, né? O próximo grupo no qual eu vou trabalhar, se eu tiver um grupo, se Israel terminar acabar, né, a guerra, se eu tiver alguma agência de turismo vai levar um grupo para a Europa, então todos esses fatores. Eu trabalho de freelance, eu não sou empregada. E aí eu faço aqui, eu tô tentando gastar 100 dólares por dia, ou 100 dólares por mês. Foi um pouquinho difícil porque eu tive que fazer alguns investimentos, mas é possível, porque é só com comida, né, com hospedagem é muito barato, eu tô acampando. No momento também eu falei para você, eu tô criando agora uma empresa de turismo, tá, pessoal? Se vocês não quiserem fazer o Pix, vocês podem comprar uma passagem de avião para os Estados Unidos, ou que quiserem pegar um visto, organizar sua viagem, eu pedir um seguro de viagem, passagem, tudo de turismo eu tô agora operando, abrindo esse próprio negócio sozinha. As Para pessoas poder. podem. Então, as pessoas que querem se organizar para fazer uma trip, aí, né, uma viagem, tem esse desafio, podem entrar em contato com você para você ajudar nessa organização, certo? Isso mesmo. E formar grupos. E um dos meus objetivos é trazer grupos para viajar comigo. Não de bicicleta, mas pode ser futuramente, mas a ideia. Já tem muito peso. Não, mas a ideia é mesmo poder viajar comigo. Não de bicicleta, mas fazer um grupo legal para a gente viajar junto para alguns países que eu passei, vai ser uma viagem mais intercultural, gastronômica, local, de conhecer pessoas locais, amigos que eu conheci durante a viagem, então vai ser uma viagem mais intimista, assim. Então eu tô me preparando. Né? E assim, com detalhes mais locais, né? Porque você conheceu coisas que as pessoas normalmente não conhecem, né? Então você pode levar as pessoas para desde paisagens até locais muito específicos e pessoas, né? Pessoas. E essa coisa mais humanista, mais de perto, a gente vai estar trocando ideias sobre tudo. Né? Eu acho que é da minha vivência, eu quero ouvir a vivência das pessoas, um momento assim, não é uma viagem, é uma viagem de conhecimento, uma viagem de mudança também, né, essa ideia, porque eu acho que quando você viaja, você muda, você não é a mesma pessoa, você chega no seu país, você fala, nossa, eu voltei diferente, então essa é a ideia, mas isso eu comecei 2 dias, isso eu tô começando recentemente, tô trabalhando para isso, mas no momento, bom, qualquer contribuição, pode ser que eu vou voltar a minha série de cartão postal para vender, pode ser que eu vou voltar a isso, tem a série de cartão postal para vender. Eu quero um cartão postal desse pra gente colocar aqui, ó. Colocar ali no nosso cenário, ali atrás. Eu faço questão de você fazer um especial da Tailândia aí pra gente colocar aqui, tá? Depois a gente... já tô pensando aqui. Já tem um urso pedalando, né? Talvez vai ser um elefante pedalando. Eu tô já pensando aqui qual seria. Vai no seu tempo. Que legal, que legal. Mas a questão do financeiro, gente, é criatividade. Eu acho que eu já fiz de tudo aqui e eu tô pensando como que eu posso fazer para manter a viagem pedalando com financeiro e, claro, economizando sempre o possível e desfrutando também, né? Não é porque que eu tô aqui num camping, é que eu não tô passando bem, mas eu tô muito bem, eu tô na minha tenda, eu tô olhando aqui o mar, eu tô num lugar lindo, que isso faz parte também, né? Eu não preciso estar num resort. Sim, eu gostaria, sim, mas eu falo assim, mas tem coisas que às vezes, aquele resort que é turístico, talvez eu não ia estar aqui com uma coisa fora do turismo, silencioso, tem pessoas locais, eu conheci pessoas locais ontem, conversei, essas pessoas são super hospitaleiras, ontem o Ben sempre me trouxe comida, ele vinha trazer comida para mim, trazer café da manhã, sem eu pedir, sem eu falar, ele só me via e falar, eu Larissa, vou fazer uma coisa para ela. Uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, quantos namorados nessa viagem? Namorados. Em cada país eu acho que eu tenho um. Não, brincadeira.
Quem me Olha o seu quem me Valdemar lá dera, diante, meu Deus do céu. meu pai. Minha mãe, eles já acostumaram a falar, eu vou na Suíça que tenho namorado, eu vou na Inglaterra que tenho namorado. Não, eu não tenho, gente. Gostaria de ter, mas eu acho que eu falei para vocês aquela brincadeira que eu sou uma pessoa um pouco velha, né, por dentro. Então acho que sou uma pessoa mais quieta. Até tive um namorado, um alemão, a pessoa do urso, né? A gente até teve um relacionamento por um tempo. Infelizmente, não sei por que o urso não comeu ele, mas podia ter levado. Mas brincadeira. Mas foi coisa boa, foi bom. Volta para você, esse desejo para o outro. Bola pra mim. Não, Ele mas já é seguiu brincadeira. ele já seguiu a Mas viagem dele, entendeu? Deixa ele. e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas é complicado até entrando nesse assunto. A gente conversa, a gente é amigo e tudo mais, a gente decidiu não ter um relacionamento mais, porque é complicado, porque eu tô num estilo de vida no momento de transição, né? De viagem, de ir para um lugar para o outro, de mudança, e eu não tenho uma coisa estabelecida agora. Eu estava me programando com esse trabalho de turismo no ano passado em Israel, para esse ano me estabilizar em um lugar e parar a viagem. Falei assim, não vou mais pedalar, eu vou morar em tal lugar. Mas aí o financeiro não foi correto. Aí o financeiro não foi correto, tudo que aconteceu em Israel eu perdi o trabalho, e aí eu pensei, não, agora eu não posso. Aí você também, para você fazer um plano de negócio, um business, um mercado, tudo que você for entrar, você tem que ter pé no chão no que você tem. Então, eu, no momento, não tenho condições de alugar um lugar e falar, por que Larissa não arruma um lugar que acha um trabalho? Porque primeiro que eu tenho a cidadania italiana, eu poderia sim parar na Itália, algum país, para achar um trabalho, mas para me achar um trabalho eu tenho que pagar alguns meses de aluguel de apartamento. Aí eu vou achar um trabalho para trabalhar num restaurante ou limpeza. Aí o tempo que eu gastar lá de restaurante e limpeza, talvez um trabalho que eu fizer em um mês ou com esse grupo de viagem, eu consiga esse dinheirinho e viver por menos, sabe? Tipo assim, com $700 lá, 600, porque é um apartamento nesses países da Europa, o pessoal acha que é caro, gente, é Claro. custo. Então, se eu vou pagar $500, $700 por mês, aqui na Tailândia, $700 eu consigo viver bem, conhecer o local, e aí eu estou aguardando, eu estou tendo meu tempo agora também de trabalhar, ver meu business, meu negócio, como que eu posso empreender, como posso ganhar dinheiro, sem estar gastando o meu tempo num restaurante ou num café, que eu ia estar desgastada ali, entende? Então, como como eu vou administrar esse pequeno dinheiro, esse grande dinheiro, de uma forma mais eficaz, energética para mim, né? Se eu gostaria de viajar agora, talvez não, talvez eu gostaria de ficar parado, mas se eu preciso, porque eu estou pensando no futuro, que no ano que vem, eu estou melhorando agora eu vou fazer um business, vou criar alguma coisa, e no ano que vem eu vou poder desfrutar disso, então calma que eu vou chegar lá. Então eu acho que o financeiro, a viagem, ela me trouxe uma escola de administração sobre dinheiro, sabe? Como que eu vou investir nessas coisas mais baratas? Tá, tem esse restaurante e tem aquele restaurante pequenininho. As comidas pode ser que nesse restaurante é boa, mas agora eu preciso de uma comida para me saciar. Eu não preciso de uma comida para meu sabor da coisa. Vai ter um momento que eu vou ter uma comida para ter o sabor, mas vai ter um momento que eu vou ter que ter uma comida para saciar. Então são coisas que você vai ter que Você vai aprendendo a fazer escolhas, né? Pra empreendimento, tudo, né? Eu acho que o que eu tô fazendo agora é um grande empreendimento da vida. Você ter que achar um lugar para dormir, você pensar na sua segurança, você pensar, você vai gastar o ficar seu aí, dinheiro. me fala dos próximos passos aí seu, bem rapidinho, assim, que a gente tá com o tempo meio esgotado aqui já. Você vai ficar aí, você vai mudar, você falou que você vai para uma ilha, né? Como é que estão os próximos dias? Então, olha só, eu vou pedalar daqui 2 dias, eu vou chegar, um dia eu vou chegar nesse lugar para ir para essa ilha, eu vou para essa ilha, depois eu vou para uma outra ilha, depois dia 1º de novembro, tem uma coisa que eu tô querendo fazer, que é entrar num monastério de 10 dias de silêncio. Então eu vou ficar nesse monastério budista de meditação, 10 dias de silêncio,
E aí eu não sei que Larissa vai sair daquele monastério, e se é que vai sair uma Larissa, né? Mas meu plano é o seguinte, eu tenho visto, né, a permissão de estadia na Tailândia até dia 22 de novembro. Então, próximo mês, dia 22 de novembro, eu tenho que estar saindo. Então, eu vou para esse monastério de 10 dias se der certo, porque eu só vi na internet, tenho que chegar lá e ver se realmente vai dar certo. E depois, se não, eu vou continuar pedalando. Aí o próximo país é Malásia, acho que sim. Vou pedalar na Malásia e tem Indonésia. Vou pedalar na Indonésia. Eu só vim com a minha passagem só de vinda, né? E pode ser que eu tenha umas cartas na mão pro ano que vem. Pode ser que eu vou voltar para a Europa depois do inverno, então pode ser que eu volto para a Europa em abril, quando já está menos planos, frio. né? Não falta plano, gente. Eu acho que eu sou muito criativa para sempre ter ideias, criatividades, que eu acho que é só vivendo, só no dia a dia, só botando uma cara a tapa. O não você já tem. Se você não consegue sair do seu trabalho para empreender no seu negócio, dá um tempinho de 1 2 horas por dia, você vai conseguir. Até você tiver confiança, dá um passo maior. Mas assim, o medo eu tenho medo para tudo. Eu não sei nada que vai acontecer no amanhã. Tem algum plano traçado, mas pode ser que não chegue lá no caminho, pode ser que chegue amanhã e fale assim: não quero mais um monastério, quero ir ficar nessa ilha, gostei dessa ilha, vou morar aqui nessa ilha. Pode ser, mas que você seja aberto, que é preciso ter um plano, é preciso ter ação e ser o pé no chão. Se eu posso ficar nessa ilha, quanto que vai me custar para ficar nessa ilha, né? Dá para me viver assim? E uma coisa que eu aprendi é: você é responsável pela sua felicidade, pelo seu dinheiro, pela sua segurança e por tudo. Eu não posso depender de uma outra pessoa para me dar dinheiro, para ser feliz. Eu tenho que buscar, eu tenho que pedalar, eu tenho que chegar, né? Então acho que e se eu tomei esse caminho, eu tenho que ter a responsabilidade. Eu quis estar nesse estilo de vida, eu quis estar nesse relacionamento, eu quis estar nesse trabalho, sem pôr a culpa nas adversidades e sem pensar no passado. E se eu tivesse ficado nessa ilha? E se eu tivesse pegado o trem? E se eu não tivesse vindo para Tailândia? E se eu não tivesse, não? É tomar uma decisão e seguir, porque se eu pensar, quando eu vou fazer minha rota, eu tenho que pegar uma estrada e confiar que essa estrada vai me levar. Hoje, por exemplo, eu vi uma estrada no mapa, achando que essa estrada me levava a chegar aqui. Quando eu vi, a estrada estava fechada. Não ia chegar aqui. Tava fechada. Eu falei assim, e agora? Tive que achar uma outra estrada que eu tive que pedalar o dobro. Falei assim, não, então eu vou ter que pedalar o dobro, mas pode ser que essa estrada me leva lá. Pode ser que leva lá. Então, assim, eu tô com uma tecnologia que eu tava confiando que ia chegar, cheguei, não confiei, não cheguei, mudou. Então, isso faz parte da vida, mas só andando, só pedalando. Igual eu falei, só cai quem tá de pé. Então, eu acho que esse é o lance de sair da zona de conforto, de ter a coragem e tentar. O não se já tem, né? Já pensou se eu pensar assim, se eu falar assim, eu vou chegar, eu falava isso, né? Vou chegar lá no Brasil. Nossa, mas tá tão longe. Nossa, tem avião, mar, tem subida. Eu não penso nessas interferências. Eu desejo que eu vou chegar lá, eu vou devagarzinho. Com o primeiro passo para não chegar no Brasil, o que eu poderia fazer? Tá, ir de bicicleta eu acho que é meio complicado. Aí acho que eu vou de avião. Posso ir de navio? Posso. Mas de navio é 3 meses. Aí tem condições de navio? Quanto que eu gastaria? Quanto eu gastaria de avião? Como que eu posso? Então, já que eu quero chegar lá no Brasil, quanto que eu vou precisar de trabalhar por dia para guardar? Ou quanto que eu posso evitar de gastar para me chegar lá? Tudo isso é planejamento. Então, quando eu estou aqui, eu estou fazendo planejamento, eu estou criando, como que eu posso criar uma renda a mais para mim poder ter aquela viagem, continuar. Então, isso faz parte, e como você disse aí no começo do vídeo, é tão importante que vocês contribuem para esse vídeo, para esse YouTube, porque essas informações vão longe, né? preciosas. Elas são preciosas, elas vão mudar seu dia. Uma aula aqui, assim, não tem preço, não tem preço. Então,
É incrível mesmo. Larissa, muito obrigado. Pessoal, contribuam com a Larissa, tá? As informações dela estão todas aqui no vídeo. Entre em contato, façam com que ela possa seguir essa viagem e ajudar mais pessoas, né? Ajudar mais pessoas, tá? Sim. E contribuam aqui também com o canal, que a gente também agradece. Sim, claro. Não é fácil. Larissa, muito obrigado, cara. Assim, olha, eu queria ter aquele coraçãozinho aqui para fazer. Assim, muito obrigado por essa aula, por essa experiência que eu tive aqui hoje, tá? Porque isso aqui não tem preço, tudo que você dividiu com a gente. Eu sei que tem muito mais, né? A gente podia ficar o dia inteiro falando aqui. Mas então, vou pedir pro pessoal compartilhar esse vídeo, tá? Manda esse vídeo nos grupos, fala assim, gente, ouve essa história, porque essa história pode mudar a sua vida ou a vida de outras pessoas, tá? E você tá fazendo isso muito bem. A gente só tem a agradecer. Que bom, eu acho que esse é meu propósito. Só tem a agradecer. Eu agradeço muito, obrigada. Eu sei que eu falo muito e eu acho que esse é o meu propósito. O propósito de vida é poder incentivar o outro, o que ele quiser fazer na vida. Sendo um exemplo, viu? Obrigada, pessoal. Exatamente. Então, maravilha. Gente, muito obrigado, Larissa, mais uma vez, muito obrigado. Um beijo para você. Obrigada. Uma ótima noite, tá? Desculpa tomar tanto teu tempo. Espero que vocês tenham uma noite maravilhosa de sono e amanhã mais um dia abençoado aí na sua jornada. Deus te proteja sempre. Amém. Tá bom? Obrigada. Tá bom. Um beijo, pessoal. Beijo para todo mundo. Até o nosso próximo Walk Talk. Curta, inscreva-se, deixa um like, sigam a Larissa lá nas redes sociais e estamos juntos aí nessa jornada. Um beijo para todo mundo. Deixa eu colocar a nossa tela de final aqui, de encerramento, onde está. Então é isso aí. Beijo, Larissa. Fica com Deus. Beijo.